Seja bem-vindo a mais um Dunamis Hangout. Eu tô aqui com ela, Vitória Gonçalves. Vitória Gonçalves. A Rafa Gonçalves não está, mas eu estou Exatamente. aqui hoje. A Rafa falou assim, ó, representando. eu só aceito vocês gravarem sem a mim se tiver uma outra Gonçalves aí. Exatamente. A Vi Reis se tornou Gonçalves, graças ao seu maridão. Obrigada, senhor. Casei. Sou muito grata por isso, meu pai. Isso. Bem, a Vi já participou de outros Hangouts aqui, né, Vi? A Vi é a nossa especialista aqui também, tá sempre com a gente. E é uma honra ter você aqui com a gente. Eu tô Vi? muito Obrigado feliz. por ter Vai aceitado. ser um papo Vai ser top demais. hoje. Porque a conversa hoje tá cabeça, a conversa tá profunda. Então eu vou falar um negócio pra você aí, jovem, que tá assistindo a gente. Pega o teu caderno, pega aí o seu bloco de notas. Quem não pegar vai se arrepender, Exato, com certeza. vai. Porque, cara, hoje é o dia de você ter base bíblica, você ter base teológica pra todo mover de Deus que a gente tá vivendo no Brasil. Então hoje a gente tem a honra de estar falando com ele, pastor Kenner Terra. Prazer, que legal. Seja bem-vindo, Seja pastor. bem-vindo, pastor. Muito obrigado pelo convite, Gabriel. Obrigado, Vitória. É um prazer estar aqui. Pastor, obrigado, pra gente é uma honra. A gente tava conversando em off aqui, o quanto a gente quer cada vez mais trazer teólogos cheios do Espírito Santo pra gente poder conversar, pra poder trazer perspectivas pentecostais, carismáticas, porque a gente vê a necessidade de produção de material. E antes de passar a palavra, tem uma coisa que o Theo ensinou a gente, que você vê qual que é o discípulo, talvez que o apóstolo que mais marcou presença. O apóstolo João, que era meio que um grande pregador, mas gerou pouco material teológico. Ou Paulo, que talvez não era esse pregadorzão como João foi, que, né, te vê 3.000, 5.000 pessoas converteram, mas praticamente o Novo Testamento inteiro é escrito por ele. Então a gente honra muito a teologia pentecostal e a gente tá aqui para te ouvir, para aprender com você. Legal, um prazer. Prazer. Espero que seja um tempo frutífero, especialmente para que a gente conheça de forma profunda isso que nós chamamos de teologia pentecostal. Legal. Porque parece, inclusive, uma contradição, né? Teologia pentecostal Sim, as pessoas já acham que não é como não se tem fossem esse dois caminho, termos né? antagônicos. Ou você é pentecostal Sim. ou você é teológico. Ou teologia. Que é uma ignorância e perpassada por muito preconceito. Né? Em primeiro lugar, todo discurso sobre Deus é um discurso teológico. Então, o próprio conceito teologia, né? O conceito teologia tem a ver com o discurso sobre a fé, discurso sobre Deus, que pode ser feito de forma profunda, transformadora, pode produzir vida, pode produzir testemunho, como também esse discurso sobre Deus pode produzir morte, pode produzir legalismo, pode produzir ignorância. Então, assim, negar a teologia pentecostal ou que o pentecostalismo tenha teologia, no primeiro momento é uma ignorância do termo. O pior é quando alguns começam a entender ou dizer que sim, tem teologia, mas é uma teologia ruim. Quase que eu derrubo aqui. Não, o microfone. tranquilo. Uma teologia ruim. Meio pentecostal já vai balançando. É que tá as vendo? pessoas criam essa fama que não tem pé nem cabeça de que o pentecostal é burro, não estuda, e só quer ficar ali naquele movimento. Charamanaias E e não tal. tem nada da mente nisso, né? E é realmente, como o pastor É falou, porque uma teve ignorância. também, o senhor pode falar até melhor, mas teve também um movimento, talvez, do lado mais pentecostal, demonizando, às vezes, a teologia, né? Vai estudar, vai perder a fé, mas a gente sabe que não é verdade. Veja, qual era a crise dos primeiros movimentos pentecostais com a teologia? Não era com a teologia em si. Por quê? Quando você observa a origem dos movimentos pentecostais, especialmente do pentecostalismo moderno, nós temos uma escola. Lá em Topeka, uma escola. Não é? A Bethel, a escola de Bethel. Né? E veja, os líderes desses movimentos pentecostais tinham formação teológica, mas era uma formação teológica que não se preocupava com a radicalidade acadêmica da formação das comunidades tradicionais. Então, o problema dos pentecostais nunca foi com a formação teológica em si, mas com um tipo de formação teológica do início do século XX,
que era vista com desconfiança pelos pentecostais por conta da frieza e da própria perseguição dos tradicionais aos pentecostais. Então, os pentecostais, eles entendiam que a causa daquela frieza era aquele tipo de formação teológica. Mas o valor do texto bíblico, o valor da formação, isso sempre esteve presente no pentecostalismo. Vou dar um exemplo no Brasil. Né? Durante muito tempo ouvimos, porque a teologia é demonizada pelos pentecostais. Não. Logo no início das Assembleias de Deus, nós já tínhamos as escolas bíblicas nacionais que rodavam o Brasil ensinando teologia. Ok? Eu estudei no IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, que foi fundado na década de 40. Caramba. Nossa, eu cresci na Assembleia, então assim, daquela aquecidinha no coração. Então, pois é. Minha raiz assembleiana aqui. Eu sou um pastor batista, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas tem uma origem pentecostal, e veja, década de 40 você tem um seminário, um grande seminário, fundado por dois grandes teólogos, assim, do ponto de vista da formação teológica pentecostal, o João Colenda Lemos e a Ruth Doris Lemos. O João Colenda Lemos, filho de missionários americanos, eu tive aula com ele sabia alemão, sabia inglês, sabia latim, hebraico, grego. Como você vai dizer que houve um tempo que se demonizava a formação teológica em si? Isso é um equívoco. Os pentecostais nunca demonizaram a formação teológica em si, mas o academicismo racionalista de um tipo de teologia tradicional. Sistema acadêmico racionalista. Como era feito, Foi por conta disso que, com o tempo, os pentecostais começaram a formar as suas próprias instituições. Sim. Então, vamos ser justos. Sim. Sim, os pentecostais, durante um tempo, eram meio que negacionistas do ponto de vista da formação teológica. Tinha um tipo de cuidado e medo, mas nunca foram contra uma formação bíblica, uma formação de liderança. Eu lembro das histórias da Ruth Doris Lemos, que ela sempre contava. E tem uma que ela contava todos os anos para os alunos que chegavam. A folhinha amarelinha, chegava a amarelinha assim. Que quando o IBAD começou, alguns pastores da convenção ficaram em crise. Porque você tinha as escolas bíblicas nacionais, mas um seminário de teologia, isso assustava. E aí, eles foram numa comitiva para fecharem o seminário. Caramba. Você falou nacional da Igreja Assembleia de Deus. Assembleia. Olha só, aí eles chegaram num carro, estava num culto, porque no IBAD os cultos eram pela manhã, começava o dia com culto, hoje não tem mais o internato depois da aula. Só que naquele dia o culto se estendeu, houve um movimento, aí eles não conseguiram almoçar, mover de Deus, não conseguiram almoçar, passaram, entraram tarde adentro. Você estava lá? Não foi na minha época. Não era nem nascido ainda, né? Ela sempre contava isso pra gente. Quando o IBAD estava começando. E os caras foram, né? Um entrou e não voltou. O outro entrou e não voltou. Eita. Aí depois, quando o terceiro foi, os dois estavam lá no chão. Jogados no chão. Então, eles voltaram para a convenção e disseram assim, isso está escrito, a Doris lia isso pra gente todo ano. Falou assim, olha, nós não podemos fechar aquele ministério, aquele trabalho, porque nós vimos que Deus está naquele lugar. Ou seja... É algo meio Atos 3, Atos 4 ali, Um pouco disso. Caramba. Dentro do espaço de formação acadêmica. Mais acadêmico. Então, o problema desses pastores não era com a formação teológica, mas o medo, o receio com uma formação teológica mais técnica. Até isso os pentecostais já superaram. Sim, sim. Desde a década de 70 nos Estados Unidos nós temos grandes instituições pentecostais. Nós temos journals acadêmicos pentecostais. Nós temos uma sociedade de estudos pentecostais que tem todo ano, em 2 em 2 anos, um evento acadêmico gigantesco que vão para lá os pastores e os teólogos e as teólogas pentecostais. Então, sim, é possível que a gente identifique uma crise dos pentecostais com um tipo de formação teológica, mas não com a formação teológica em si, não com a formação em si. Sim. O que
desmorona a base de muito preconceito de alguns outros irmãos que não conhecem a nossa história de maneira mais profunda. E talvez falta realmente o povo pentecostal saber isso. Exatamente. Porque tem pessoas produzindo material, produzindo paper, produzindo seus mestrados, doutorados, mas parece que o povo não sabe. Então, talvez agora não é mais um preconceito, mas uma ignorância. De não saber que tem. E a gente sabe, querendo ou não, às vezes o que é mais de fácil acesso é uma teologia talvez mais voltada de um outro lado, mais reformada. Então, você vai comprar hoje uma sistemática, é mais fácil você achar um N. Gruden do que você achar um Rodman, ou até o Walter Brunelli, né, aqui brasileiro. E agora nós temos uma nova, que acabou de ser lançada pela Thomas Nelson, do meu amigo César Moisés e sua filha, Séfora. Que legal. É a primeira teologia sistemática, pelo menos em língua portuguesa, escrita por uma mulher. Ah, que legal. Uma jovem. Nossa. Acho que a Séfora não tem 20, não sei se a Séfora tem 20 anos. Que isso? É filha do César Moisés, escreveram juntos 2 volumes. Uau. Pneumatologia sobre o Espírito Santo, só ali tem 900 páginas. Que é o que você não acha nas outras, né? Que é o que você não acha nas outras. 900 páginas. Uau, que demais. Teologia sistemática carismática. E então, quer dizer, ter. agora quando o Pentecostal, só os reformados, nada contra os reformados. Mas, tipo Longe assim, da nada gente. contra, só um pouquinho. Brincadeira. Algumas coisas. ontem talvez. mesmo, não sei quando que o podcast sai, mas ontem mesmo estava numa igreja presbiteriana pregando. Então, assim, uma teologia sistemática. Pentecostal, nós temos hoje. Temos. E te digo, não há nenhuma teologia sistemática em língua portuguesa reformada desta envergadura. Escrito por uma mulher ainda, né? Mas depois a gente entra nesse assunto. Essa aí é outra polêmica pra Pastor, depois. a gente já começou assim no 200 km por hora e eu tô amando. Mas deixa a gente te conhecer. Sim. Conta aí, você falou, jogou aí na mesa, começou no seminário assembleiano, mas hoje é um pastor batista, tá lá em Vitória. Eu fiquei curiosa pra saber essa transição aí. Dá até crise nos batistas quando Eu sou de uma cidade do Espírito Santo, sou de Aracruz. Eu vi que aqui tem gente de Colatina e tal. É do interior do Espírito Santo. Me converti lá, numa Assembleia de Deus, numa experiência muito forte, de um encontro que eu tive com o Espírito que mudou a minha vida. Que demais. Eu era um adolescente bem problemático, assim. E num dia, me convidaram para participar de um culto, numa Assembleia de Deus, num bairro lá, o bairro Bela Vista. No interior do bairro do Bela Vista, quer dizer, no interior... No interior do interior. E aí foi um culto com pandeiro e violão. O típico culto pentecostal assembleiano de interior. O pandeiro tocando num tom, o violão no outro, e o cara cantando, eu acho que um outro hino que os dois... São tantas memórias, isso é um gatilho pra mim, eu fico assim... eu achei assim, num primeiro momento eu fiquei muito assustado e achei lúdico assim, mas aquilo me tocou profundamente. E semanas depois foi um grupo lá em casa, e um senhor chamado Paulo, grandão, negro, fortão assim, contou a sua história e começou a falar aquilo... tipicamente pentecostal, e começou a falar coisas para mim, sobre mim, que só eu sabia. Profetizando, literalmente. E aí perguntei, mas beleza, e aí, como que eu vivo isso? Ele falou, se converte, aceita Cristo. Aí eu aceitei, ele orou, ele naquela oração ele já disse, Deus está me dizendo que você será um pregador da palavra. Então foi isso, vivi na Assembleia de Deus ali, isso na década, no início dos anos 2000. Me converti no final de 2000, em 2001 batizei, em 2002 fui pro seminário. Caramba. Foi uma coisa assim... Rápida. É que também quando a gente tem aquele encontro com Deus, não dá pra foi muito intenso, tempo, foi né? muito intenso, assim. Se eu não fosse, eu acho que eu enlouqueceria. Eu tinha que ir. Caramba. E fui. E ali estudei 3 anos, mas percebi... Então você sai de Aracruz e vem pra... Vitória não, do Espírito Santo e para São Paulo, lá pra Pinda. Pro IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Onde é o Vale do Paraíba. Exatamente, ali perto de Taubaté e tal. Ali mesmo. Só a gente Fiquei 3 anos ali e me mudei de seminário, fui pro Seminário do Sul, que é um seminário batista. Batista do Sul. Por quê? Porque com a saída da Doris e do João Colenda, o seminário seguiu um outro rumo, que foi um rumo que eu já não entendi
um bom rumo para a formação teológica. Perdeu a coisa ministerial. Eu fui para o Seminário do Sul. Tá. Estudei no Seminário do Sul, Então você fez 3 anos e mais 3 anos. voltei, recomecei. Eu graduação fiz acho, 7 anos. Nossa. Estava quase mestrando em graduação. Terminei a graduação no Seminário do Sul. Medicina. Terminei a graduação no Seminário do Sul e entrei no mestrado em Ciências da Religião, na área de Bíblia. Direto, na UMESP. E a forma como eu entrei no mestrado foi muito pentecostal. Porque é o seguinte... na UMESP, né? Na Pelo menos UMESP. os arminianos metodistas. Né? Eu tinha um grupo de pesquisa chamado Orácula, que estudava apocalíptica, cujo líder era o Paulo Nogueira, uma das maiores autoridades em apocalipse no Brasil e no mundo, assim. Ele é um cara conhecidíssimo, para quem não conhece. Vai anotando os nomes, gente. Paulo Nogueira. É isso que eu tô falando. Você quer anotar o nome para você seguir esse pessoal no Instagram, para você ler os consumir livros, material pentecostal de qualidade, teológico. E aí... Ia rolar um congresso lá sobre literatura apocalíptica. Eu estava no 2º ano da graduação, pelo menos no Seminário do Sul, já tinha 3 lá do IBAD. E lendo 1 Pedro, a Epístola de 1 Pedro, lendo um livro, né? Um Lar para Quem Não Tem Casa, que eu recomendo muitíssimo que vocês conheçam e leiam. Olha aí. E eu dormi. Lendo na biblioteca. Muito bom, pessoal, foi ótimo. Só que Você aí... tá com insônia, olha que... Não sei se aconteceu isso com vocês. Você tá lendo, dorme e... como sonha, não sei, que tá lendo ainda. E lendo, eu li, supostamente li no livro, uma ideia de que havia uma linguagem apocalíptica em 1 Pedro também. E fiquei procurando no livro, não achei esse negócio. Procurei o professor Valtair, que hoje é meu amigo, especialista também em apocalipse, e que foi orientando do Paulo Nogueira, tem um doutorado na UMESP, um doutorado também na UFRJ em apocalipse. Falei, Valtair, professor, veja isso. Não, isso não tem no livro, Kenner. Falei, cara, eu vou escrever sobre isso. Aí escrevi. Que legal. Escrevi, mandei pro congresso, eles aceitaram, apresentei, terminei de apresentar. O Paulo Nogueira, vem cá, de onde que você tirou isso? Eu não quis falar de onde, né? É uma teologia da revelação. Ele falou, você já está terminando a graduação? Eu falei, não, eu estou no 2º ano. Então é o seguinte, quando você terminar a graduação, você venha, que eu quero que você faça o mestrado aqui com a gente. Sobre esse tema. Sobre esse tema. E aí, cara, eu consegui a bolsa por conta dessa experiência que eu tive. Quer dizer, no espaço acadêmico. Ou não? Sim. Não, totalmente. Um sonho profético ali que te trouxe uma revelação ali do Espírito. Nossa, que demais. E aí, fiz o mestrado na UMESP. Terminei o mestrado. Publiquei um livro do meu mestrado. Foi bacana. Consegui 10 com louvor e tal. E depois, um ano, entrei no doutorado. Eu ainda era da Assembleia de Deus. Então, eu voltei para a Cruz, liderava, pastoreava os jovens do campo da nossa Então, você era um pastor. Eu era um líder de jovens, líder de jovens, tá. da Assembleia. Já vivendo integral pela igreja e tal. No doutorado, eu comecei a fazer um movimento de mudança. Você fez doutorado também na UMESP? Também na UMESP. Legal. Também uma mudança denominacional. Tá. Foi aí que eu fiz essa transição para a Igreja Batista. Já no doutorado, recebi um convite para ser pastor de jovens da Igreja Batista lá em Petrópolis, segunda Igreja Batista de Petrópolis, pastor de Juraci, Bahia, e fiz essa transição. E é uma igreja extremamente tradicional. Só que sempre me identifiquei, me apresentei como pastor batista pentecostal e eles respeitavam. Aceitaram, tipo assim. De boa, tanto no meu concílio, perguntaram, explica aí pra gente Atos 2, como você entende? Eu disse como entendo Atos 2, posso falar depois aqui com vocês também. Legal, tipo, te quer ouvir. Então, eles ficaram assim, e beleza, me tornei pastor batista e fiquei em Petrópolis durante esse tempo. Era professor na Unigran Rio, num curso de teologia que tinha na Unigran Rio, e fazia o doutorado na UMESP. Terminei o doutorado em 2015, voltei para o Espírito Santo. Qual foi a tese? A tese foi sobre Apocalipse de João, que é o meu livro sobre Apocalipse. É o livro, legal. Que é o Caos Cosmos e Contradiscurso Apocalíptico. Falar sobre ele. E aí, nesse tempo, escrevi livros, comecei a viajar, dialogar sobre esses temas todos. E descobri uma discussão que eu havia meio que esquecido, que é a coisa da teologia pentecostal. Mas como? Porque a minha especialidade, assim, o que eu pesquisei foi cristianismos das origens. Primeiro século, segundo século. O que eu descobri? Que eu descobri? Que
a visão de mundo desses primeiros cristãos era uma visão profundamente carismática. Sim. Então, quando um pentecostal fala da sua experiência carismática hoje, ele não está tratando de uma experiência moderna. Sim, tá só revisitando. Por isso que os pentecostais são chamados de restauracionistas. Uau. Daí vem a ideia das Muito igrejas bom isso. apostólicas. Uau. Porque é aquela expressão que o Robert Menzies, que é um outro teólogo pentecostal, anotem aí, Robert Anotei. Menzies. Nossa, muito bom. Quer dizer, aquilo lá é isto aqui. Eu precisei passar por uma instituição metodista, estar numa igreja batista, pesquisar academicamente sobre o cristianismo das origens, para dar um start. Falei assim, nossa, a forma, a religião dos primeiros cristãos é uma religião carismática. Sim. Mística no sentido positivo, Sim, é. da relação direta com Deus, Da experiência. da experiência. Por exemplo, quando Paulo está falando de glossolalia, línguas ou de profecia, ele não está se referindo simplesmente à pregação ou uma fala, porque o judaísmo, que é o contexto imediato desse Novo Testamento, é um judaísmo que acredita que personagens foram no céu e voltaram, que são as viagens além do mundo. É um judaísmo que fala em línguas. O judaísmo do primeiro século tem textos de experiências de glossolalia. Legal. Então, assim, eu falei, meu Deus, ou seja, a teologia pentecostal, isso foi uma intuição que depois descobri que outros autores tiveram, né? Então, descobri a coisa da discussão sobre teologia pentecostal. E isso sendo batista. Voltei para o Espírito Santo para trabalhar numa faculdade, a Faculdade Unida, na graduação, no mestrado e doutorado. Lá você tem a graduação em teologia, mestrado e doutorado em ciências da religião. Uau. E era pastor de uma extensão da Igreja Batista Atitude, lá do Rio de Janeiro. Foi a primeira Igreja Batista Atitude fora do Rio de Janeiro. E aí saí em 2017 e fui compor um colegiado de pastores na Igreja Batista de Praia do Canto, também em Vitória. E o ano passado, a Igreja Betânia entrou num processo de sucessão pastoral com a saída do pastor anterior. E aí o meu nome foi selecionado para ser pastor lá. Que legal. Sou casado com a Marileia, que eu acho que é o mais importante de toda essa história aí. Tenho três, É a maior das faculdades. tenho 3 filhos, né? O Roger, de 9 anos, a Beatriz, de 11 anos, e a Gabizinha, que tem 1 aninho, que chegou, que fofura. que chegou aí no período da pandemia. Então, essa foi um pouco, assim, essa minha história me ajudou em algumas coisas. Primeiro, a perceber a pluralidade das experiências teológicas. O que me fez perceber que todo ato de preconceito com o discurso teológico do outro é um ato de ignorância. Sim. Porque tem a ver com desconhecimento. E percebi o quanto que a teologia pentecostal, e descobri isso fora do pentecostalismo oficialmente, o quanto a teologia pentecostal ela é profunda. E vou dizer para vocês, é um pouco da salvação para arejar o protestantismo brasileiro e latino-americano. Uau, muito bom. Entende? Sim. Então, assim, foi um pouco disso aí. A minha história foi Nossa, pouco... fantástico, muito fantástico. Trazendo aqui um outro autor, que é seu amigo, que é o Gutierrez, naquele primeiro livro dele lá do Revestidos de Poder, que ele dá uma pincelada de teologia pentecostal, uma coisa que me chamou a atenção era quando ele falava características da teologia pentecostal que hoje permeiam todas as outras liturgias. Então ele fala, por exemplo, da adoração. Ele fala assim, hoje pode ser a igreja mais tradicional que tiver. Muito da adoração dessa igreja, ela veio de uma teologia pentecostal, né? A adoração. Então, é muito interessante. E essa pluralidade, o reino de Deus é muito maior, né? Do que só um olhar de calvinismo, arminiano, sensacionista. É muito maior do que tudo isso, né? Tem um teólogo peruano chamado Bernardo Campos, que também recomendo que conheçam. Ele é uma pentecostal. Ele cunhou um termo chamado pentecostalidade. Pentecostalidade. Princípio da pentecostalidade. Que é o seguinte: o pentecostalismo é um movimento histórico. A pentecostalidade é o jeito de ser da igreja. Então você é um presbiteriano, um batista, um anglicano, um luterano. Mesmo que você não tenha as experiências carismáticas, há uma coisa que gera a unidade dessa igreja, que é a pentecostalidade. Se você não tem a pentecostalidade,
você não pode nem ser chamado de igreja cristã. Seria ali a Atos 2:42. Perfeito. Quer dizer, a questão da unidade Sim. e do empoderamento do Espírito. O que faz da igreja mais do que um grupo social qualquer? O que faz da igreja mais do que uma reunião de gente bem intencionada? É a sua pentecostalidade. Porque a igreja, ela age publicamente, mas ela é mais do que uma ONG. A igreja, ela reúne pessoas e é mais do que um clube. Sim. A igreja, ela tem sensibilidades e é mais do que uma análise filosófica da realidade. Por quê? Porque a igreja faz tudo isso. Mas por que ela é mais do que isso? Porque ela tem a pentecostalidade. Porque ela tem um lugar, um locus, que o locus é a experiência do Espírito. Então, os pentecostais, historicamente, deram ênfase às expressões carismáticas dessa pentecostalidade. Então, assim, por isso que eu olho para um presbiteriano, para um batista, eu sou batista, né? Para um anglicano, qualquer outro irmão, e encontro nele pentecostalidade, mesmo que eu não encontre os carismas do movimento pentecostal. Sim. É aí que os pentecostais têm muito a contribuir. Porque os pentecostais podem ajudar as outras denominações a terem uma sensibilidade da pentecostalidade que esses ainda talvez não têm. Sim, muito legal. Muito bom. Uma coisa que eu anotei essa frase que eu queria ouvir de você é assim: o futuro da teologia, ele forma o futuro da igreja. Eu queria ouvir de você porque acho que um diferencial também é que, além de teólogo, o senhor também é pastor. Sim. Então, como é essa dinâmica? Porque a gente vê dois extremos às vezes. Só o olhar pastoral, o cuidar do dia a dia na igreja, que é uma escola, mas às vezes também só o olhar teológico, talvez mais frio, dos papéis, dos estudos, e talvez sem contato nenhum com pessoas. Como é esse equilíbrio? Quão importante é isso? E essa frase, aquilo que está sendo gerado nos papers é o que está ditando as igrejas. Porque nós cantamos, pregamos, dialogamos em grupos pequenos aquilo que cremos. E aquilo que cremos é resultado de uma reflexão que fazemos sobre a fé. Seja uma reflexão profunda ou pueril. Então, a maneira como eu penso a fé, a maneira como articulo a fé, isso vai determinar o jeito que eu sou igreja. Ora, você tem na história da igreja uma série de equívocos fruto de uma leitura equivocada do texto bíblico, de uma perspectiva teológica horrível. Quer dizer, então, a maneira como eu penso a fé, a maneira como eu construo teologia, isso vai determinar a forma de ser igreja no futuro. Um exemplo que nós estamos falando aqui. Você tem até o século XX uma maioria da igreja evangélica dizendo que o Espírito, ele cessou em sua atuação no período dos apóstolos. Quer dizer, aí você tem um conjunto de textos, artigos, exegese bíblica. Uma apologética pentecostal. Para tentar falar o outro lado. Aí a experiência pentecostal vem e propõe outra coisa. O que o Harvey Cox, né, que é um teólogo, não é pentecostal, mas diz que o pentecostalismo foi uma espécie de preenchimento de um déficit estático deixado pelo protestantismo. Caramba. Tem o êxtase, a experiência carismática. Então, os pentecostais vão preencher um déficit deixado pela tradição, pela igreja tradicional. Que não foi explicado, que não foi vivenciado e tal. Então, a teologia determina. Agora, sim, isso é importante porque, mesmo que você não perceba, você faz teologia, como eu disse no começo. O problema é que essa teologia vai determinar a maneira como eu penso missão, como eu penso tudo, né? Pastoral. Então, não é possível desconectar formação acadêmica de vida comunitária, por duas razões. Eu sei que tem gente que, eu me desencantei com a igreja, tenho amigos, eu me desencantei com a igreja, então minha vida é só acadêmica. Ou alguém que diz, não, vida acadêmica atrapalha a igreja. Eu pertenço a um movimento, a um grupo de gente que entendeu que teologia é feita com os pés na comunidade. É um diálogo. Legal. É um diálogo. A minha vida pastoral anima e ilumina a minha reflexão acadêmica. E a minha reflexão acadêmica, ela é perpassada pela experiência pastoral e deve ser traduzida para a comunidade de fé. Então, eu tive várias experiências, como um exemplo. Nós, agora em Betânia, nós tivemos 5 meses estudando o Sermão do Monte. Nossa! Nas quartas-feiras.
Todos os meus sermões das quartas-feiras foi sobre o Sermão do Monte. Eu fiz um trabalho de exegese desse texto. Agora, como que faz? Traduz para a comunidade. Quer dizer, alguém que nega a formação acadêmica corre o risco de tornar a comunidade uma reprodutora do que é anti-reino por uma falta de reflexão. E quem se perde na vida acadêmica e esquece da comunidade, o seu discurso acadêmico não vai responder a perguntas necessárias. Se torna uma formação irrelevante. Tá falando sozinho. Você responde a perguntas que não foram feitas. Entendeu? E a gente tem a capacidade, muitas vezes, de conversar com ninguém, a não ser conosco. Falando pro nada. Sim. Pro nada. Então, a minha vida... eu descobri isso há pouco tempo, tá? Eu tive um tempo em que eu comecei a meio que desconfiar da comunidade de fé. Mas Caramba. Foi. É como Jeremias, né? Quando eu pensei em me calar, o teu fogo em meu coração. Nossa, então. eu amo esse texto. Então, quer dizer, aí hoje, e desde sempre, como professor universitário, eu tratava a sala de aula Como a comunidade. como uma comunidade de fé, como legal. pastor. E como pastor, entendi a comunidade como um lugar de ensino e a comunidade como lugar de ensino como um lugar acadêmico também. Hoje, essa minha bivocação, ela diminuiu no espaço acadêmico. Eu tenho dado mais intensidade à vida da comunidade de fé. Mas Dá uma descansada também, né? Pô, é. foram quase 10 anos, foi 2 seminários, um mestrado, um E eu doutorado. acredito que na comunidade é como se a gente se aproximasse também de problemas reais, né? Exato. A gente fica muito ali na letra e você pensa, tá, como isso aqui se aplica de fato na vida Exato. das Como é pessoas, né? A gente não essa perde... tensão de logos e rema, legal. Exato. E que é um grande desafio para os espaços de formação, de liderança. Porque você não pode ter uma liderança, do ponto de vista teológico, frágil. Porque o nosso contexto, inclusive, nos exige articulação, capacidade de discernimento, análise crítica. Por outro lado, você também não pode permitir que essa formação te esgote as energias a ponto de não ter nada a viver e a ser na comunidade de fé. Sim. Então, quer dizer, a experiência da comunidade de fé e o diálogo com a academia, isso é lindo, isso é necessário, porque uma coisa corrige a outra. Entende? A experiência comunitária, a experiência na igreja, corrige os exageros que às vezes cometemos na academia. E a academia também corrige exageros e equívocos das comunidades de fé. Então, o próprio apóstolo Paulo, quando fala de pastores, né, na lista dos dons ministeriais, pastores, mestres. Então, o pastor, ele é um ensinador. E não estou falando só do pastor de púlpito. A igreja é poimênica, ou seja, a igreja é pastoral. A igreja é um lugar de formação. Sim. Você tem escola dominical, você tem num culto, você tem um texto, você lê um texto, interpreta um texto. Eu deveria, pelo menos. Né? Seria bom que fosse assim. Um texto. Então você tem literatura. Você tem literatura, você tem uma biblioteca com 66 livros. Você tem um trabalho de crítica literária, porque você está pegando um texto e explicando. Sim. Você tem processos de interpretação, processo hermenêutico, as pessoas estão te ouvindo. Você tem análise do discurso porque alguém está falando e o outro está aqui tentando compreender para a sua própria realidade. Você tem escola dominical, em que você conversa temas variados. Então, a igreja é um lugar de formação acadêmica. Sim. Então, se eu não tenho uma boa formação acadêmica, eu posso tornar esse espaço um espaço perigosíssimo. Eu acredito que isso gera até uma confusão, assim. Eu, particularmente, vi um processo com alguns amigos que saíram desse meio pentecostal justamente com essa reclamação. Não vejo um negócio denso aqui, eu quero aprofundar e tá raso demais, e queria aquela confusão. E assim, quem continuou crente, glória a Deus, mas muitos até se desviaram, e eu acredito que tem o lado, obviamente, da igreja, onde os nossos líderes fortalecem e tudo mais, mas também tem o lado de cada um ter essa busca pela palavra e ir a fundo nisso, porque isso me decepcionou um pouco, ver essa, não só a transição, mas principalmente aqueles que abandonaram a fé mesmo por conta disso. E também, para complementar você, eu concordo 100%, Vi, mas tem um guarda-reio ali que para mim é a aplicação prática, que é o vivenciar isso. Porque às vezes muitas pessoas se escondem atrás de um estudo teológico acadêmico, mas aí é aquela pergunta: qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Que você às vezes entregou uma palavra, profetizou na vida de uma pessoa, Cuidou de alguém. E teve a experiência também, né? Porque eu acredito que isso é uma coisa que foi o que sempre me manteve muito. Tanto, obviamente, a busca pela palavra, mas quando eu comecei a ver a palavra viva acontecendo, eu falei, nossa, isso aqui é muito real, né?
É porque, assim, o conceito de conhecimento na experiência judaico-cristã não tem a ver com conhecimento intelectual, ok? A expressão conhecer na Bíblia hebraica, como conhecer no Novo Testamento, não é? Essas expressões significam conhecer enquanto experiência, conhecer enquanto relação. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor não tem a ver com acumulemos informações teóricas sobre o Senhor ou afirmações teológicas. É ter experiência. Experiência. Contato. Então, conhecer é tanto que algumas vezes a expressão conhecer é usada para falar da relação sexual. É a diferença de eu estudar sobre a França ou ir para a França. Isso. Okay. Eu acho que a gente tá numa geração que às vezes quer muito saber, eu sei coisas sobre Deus, lê lá um negócio, tira aquele fragmento curto, mas você conhece muito de bom. fato. Assim. É isso aí. Então, muito esse conhecimento experiencial, esse conhecimento de Deus em Deus, esse conhecimento de mergulho em Deus, né? Essa relação com Deus e de Deus, isso atinge profundidades em nós que, por vezes, nós não temos a capacidade imediata de entender. Então, a teologia e a formação acadêmica podem ajudar você a entender isso. Então, alguém que diz, eu comecei a estudar e perdi a fé. Então, essa fé é uma fé que não é precedida por uma experiência profunda. E digo, fé que se perde deve ser perdida, de verdade, para que você tenha um encontro com uma fé sólida e experiencial. Tem um Anselmo de Cantuária, né, o grande teólogo medieval. Eu creio para compreender. Então, eu tenho a experiência do crer, eu tenho a experiência com o evangelho, uma experiência com a divindade, então agora eu compreendo. E compreendo para quê? Para esgotar? Compreendo para domesticar conceitualmente? Não. Compreendo para amar ainda mais. Para continuar conhecendo. Compreendo. Isso é muito para me forte, aprofundar. porque às vezes a gente busca um conhecimento na tentativa de controlar Deus, né? Controlar. Então eu sei explicar tudo que eu tô vivendo, se não tem explicação, eu não quero. Mais lógica do que realmente uma fé que ela precisa vir desse encontro. E aí que entra, eu acho que um negócio importante que nos diferencia de uma teologia tradicional reformada. Por quê? Nós falamos de lógica, né? Falar de lógica nos leva à questão de racionalidade. Do que é racional, do que não é racional. Aí alguém diga, não. A experiência pentecostal é irracional. E o discurso teológico reformado é um discurso racional. Por quê? Porque não tem emoção, porque não tem intuição, porque não tem expressão corpórea, porque não tem carisma, porque não tem dons, porque é um discurso logocêntrico, racional, conceitual. Veja. Conhecimento apenas. Aí que é um ponto. Esse é um tipo de racionalidade. Legal. Okay? Então, a modernidade, que rompe com a tradição, com o mundo medieval, ela cria uma proposta de racionalidade. É uma racionalidade que vai desembocar no que nós chamamos de racionalismo. O racionalismo é um tipo de racionalidade, é um tipo de compreensão da realidade, que nós já descobrimos que é um recorte limitadíssimo. Porque o que conhecemos por mediação de uma razão instrumental é um recorte da realidade. Tem coisas que a razão não dá conta. Essa racionalidade. Então, a tradição pentecostal, por exemplo, carismática, não é que ela seja irracional. Ela tem um outro tipo de racionalidade. O J.K. Smith, que é um autor que escreveu Pensando em Línguas e outros livros, que é um professor do Calvin College. Ele diz assim, que há uma filosofia pentecostal. O que é isso? É um outro tipo de compreensão da realidade. Que tipo? O racionalismo diz assim, você tem que eliminar o corpo, eliminar as emoções, eliminar tudo que te atrapalha descobrir pela capacidade da razão. Então você usa um bom instrumento, se afasta do objeto e chega à verdade. Ao pentecostal diz o seguinte, não, nada disso. A emoção é um jeito de conhecer também. A experiência do carisma, por exemplo, quem que explica melhor o amor?
um biólogo que vai dizer para você como funciona o amor nas formações químicas da sua Químicas, cabeça, ou um poeta? Nossa, muito bom. Meu Deus. Entende? O que vai explicar melhor a experiência do amor? Uma linguagem logocêntrica Ou emocional. ou emocional? Uau. Ou a metáfora? Legal. Então, quando o pentecostal diz, eu estou sentindo Deus, ele está apresentando um tipo de conhecimento desse Deus. Nossa, muito bom. Deus está falando aqui comigo. Ele não está simplesmente agrupando conceitos lógicos sobre Deus. Ele está vivenciando. Então, assim, a teologia reformada, ela pensa Deus com um tipo de racionalidade. A teologia pentecostal pensa Deus com outro tipo de racionalidade. Não é que um é racional e o outro é irracional. Sim. Números na equação, diferente. Com outras categorias. Tem um teólogo chamado Steve Land. Esse cara não foi traduzido ainda, mas será. Vou até adiantar um negócio que nem sei se eu posso. Spoiler, A pessoal. Thomas Nelson tem um selo carismático. Eu vi carismático. agora. Então, Carismático pentecostal. esse selo vai traduzir agora um texto que nós indicamos do Steve Land, Que Paixão legal. pelo Que legal. Reino. E o Steve Land vai dizer o seguinte, que tem a ortodoxia, ortopraxia e a ortopatia, que tem a ver com patos. Você tem o pensamento correto sobre Deus, a prática correta sobre Deus e o sentir corretamente Deus. Legal, nossa. Entende? Muito louco. Então, quer dizer, você tem um jeito de vivenciar na experiência do pathos, da paixão, aí tem a ver com lágrimas, intuição, carisma, êxtase, força, dinâmica, vida, que é um jeito de pensar Deus. Mas como assim pensar Deus com o coração? Sim, porque o coração pensa, o corpo pensa, as lágrimas Por isso pensam. que às vezes é tão difícil achar, às vezes, alguns materiais ser formados, sei lá, de cantares, porque é um lugar um pouco muito Fica mais difícil poético, explicar né? algumas Gênesis, coisas. um lugar muito mais poético. Então consegue Perfeito. estudar mais os lugares mais Perfeito. paulinos, talvez. Nós vamos falar do Carlos Nejar Sim, vamos falar. daqui a pouquinho, mas só para dar adiantar o Sim. O Carlos Nejar, que é um poeta, um dos mais importantes vivos, um dia estávamos conversando, ele é pentecostal, eu falei assim, Nejar, como que você lida com a tua experiência de produção textual? Porque produção textual tem a ver com capacidade crítica, analítica, estrutural, gramatical, né, sintática, etc. Aí ele falou assim, meu filho, não sou eu quem escrevo, é ele que escreve em mim. Uau. Só que eu não estou falando aqui de um poeta que está escrevendo poesia, rima pobre, AABB. Não, eu estou falando de um poeta que foi elogiado por Saramago. Uau. Que a Clarice Lispector disse assim, nós partilhamos da mesma burrice. Nossa. Eu estou falando de um poeta que Sá de Queiroz tinha como um grande apreço. É desse cara que eu estou falando. Esse cara é pentecostal. Quer dizer, E a galera precisa conhecer. nós vamos falar sobre né? ele, a pessoa vai Vamos conhecer. entrar, então, É, vamos entrar nele. precisa conhecer esse Carlos negócio. Nejar, certo? Nejar. Quem é? Que tipo de livro é esse que você está lançando? Com quem? Porque aqui no Dunamis, pastor, a gente acredita muito na expressão do reino de Deus em todas as esferas. Eu acho que faz todo sentido a gente estar conversando com isso, porque a gente acredita realmente na esfera da arte, entretenimento, que seria ele, um poeta, cheio do Espírito Santo. Muito. É mais pentecostal do que nós todos aqui juntos. Se ele sentar aqui um dia, vocês vão ficar impressionados o quanto ele vive a sua literatura a partir da experiência. Legal. O Carlos Nejar, ele é da Academia Brasileira de Letras. Completou há pouco. Vou contar uma experiência que eu tive sobre isso depois para vocês. 60 anos de literatura, completou 60 anos de literatura. Como eu disse, amigo do Saramago, do Drummond, da Clarice Lispector. Sentado nas cadeiras altas. Sim. Ali, né? Ele é, talvez, nessa linha dos grandes, desde Machado de Assis. A Academia Brasileira de Letras é a casa do Machado de Assis. Sim. Talvez o mais importante hoje mesmo? vivo. Hoje vivo. Hoje vivo. Caramba. Tem obras que foram traduzidas até para o sueco. Meu Uau. Deus. Esse camarada é pentecostal. Concorreu ao Nobel de Literatura, pelo menos 3 vezes, vai concorrer este ano novamente. Que ganhe. E ele tem uma frase muito interessante, assim, ó, eu tenho sofrido muito nesses últimos anos, meu filho.
mas eu acho que é Deus me preparando para que eu o exalte lá na Suécia. Uau. Que é onde o prêmio Vai acontecer. Bom, gostaria muito que ele ganhasse. E o Carlos Nejá, ele é um pentecostal, foi pastor da Assembleia de Deus, mas hoje é Maranata. Ele, uma vez nós conversando, assim, eu falei, Nejá, como que você escreve? Aí ele disse isso, não sou eu que escrevo, é Deus que escreve em mim. Que já é um negócio fantástico, assim, né? Meu Deus. Você já fica meio assim, né? Tipo, Então, o que eu falo agora? bíblica, né? O Espírito Santo. Teve um dia que eu fui lá pela manhã, ele me mostrou um livrinho, assim, um caderninho com umas 30 poesias escritas à mão. E ele falou assim, ó, isso eu escrevi essa noite, porque a esposa dele, a Elza, ela tá muito doente, então eu não pude acender muito a luz, então eu escrevi quase no escuro. E ele falou, um dos poemas mais importantes da minha história, Kenner, ele diz, meu filho, eu escrevi depois de um sonho que tive. Ele tem uma obra chamada Os Viventes, que é um monumento, que na verdade é uma releitura dos personagens bíblicos e dos personagens da história, debaixo do bigode de gente que nunca imaginou dar conta de ler uma literatura que é uma literatura evangélica. E nem sabe, né? Tá lendo, tá sendo preenchido com o reino. E ele foi talvez um dos escritores que mais recebeu críticas no sentido de ser analisado por críticos literários. Os grandes críticos literários analisavam a literatura de Nejá, mas pouca gente sabia que o Nejá era um pastor evangélico e pentecostal. Então as críticas, os trabalhos, várias teses de doutorado, dissertações de mestrado sobre o Nejá, talvez um dos mais estudados no Brasil, fora do arraial aí do mundo evangélico. A bolha, né? Ninguém conhecia, eu também não conhecia. Eu comecei a conhecer há alguns anos. Nós tínhamos um grupo, chamávamos de Pastoral Poética. Nos reuníamos todas as terças-feiras. O Marcos Almeida, provavelmente vocês conheçam, o Peruca, o reverendo Eric, que é anglicano, para estudar a obra do Carlos Nejá. Legal. E a partir disso, pensar a pastoral. Com isso, conhecemos o Carlos Nejá pessoalmente. Eu conheci o Carlos Nejá pessoalmente, me tornei um grande amigo, meio que filho, assim, a nossa relação é muito afetiva. Que demais. E eu escrevi um artigo científico para uma revista, que, na categoria, assim, acadêmica A2, né? Que é com extrato bem superior, uma revista da FAGE, que é uma faculdade de teologia dos jesuítas lá de Belo Horizonte, sobre a interpretação bíblica em Nejá. Aí foi o primeiro texto sobre o Nejá num espaço acadêmico. Legal. Nessa perspectiva teológica. Ele leu, se emocionou muito, falou assim, Kenner, você percebeu umas coisas que os críticos não perceberam. Que talvez era sempre no viés da literatura. Literário, né? Pronto. Aí eu falei, então a gente precisa produzir alguma coisa séria. Dentro da teologia. Tentando entender a experiência espiritual do Nejá. Chamei o Davi Lago. Davi, a gente precisa organizar um grupo de gente boa aí para analisar isso e tal. Aí veio a pandemia, começamos a produzir, eu produzi uns 2 capítulos. Nisso o Nejá me convidou para prefaciar um livro dele. Eu fiz o prefácio do livro dele, O Vale dos Ossos Secos. Então, recomendo muito que vocês procurem o Carlos Nejá, leiam o Carlos Nejá. Vocês estão diante de um monumento da literatura brasileira. A universidade... Se conseguir o contato aqui, a gente faz o podcast com ele. Se você... Sem sombra de dúvidas. Eu tô extremamente Mas curiosa. é preciso você sentar também aqui. Eu venho. O Nejá, o Mevan, o Vilela, está organizando um congresso nacional da juventude do Mevan. O Nejá vai. Que demais. Que legal. Nossa. O Nejá vai. Então, assim... E ele é poeta Isso também, é uma né? inspiração, inclusive, porque, como o namorado falou, a gente fala muito aqui da expressão do cristão na sociedade. Exato. E às vezes a gente cultura. demoniza esse negócio, isso aqui é sagrado, isso aqui é secular, e a gente não vê essa importância de uma mistura santa, né? De a isso gente aí. impactar E e trazer a trazendo o reino. cosmovisão, Exato. o reino de Deus. Inclusive a arte, a boa arte, a beleza, isso vai apontar para Deus. Não tem como isso Deus não é a fonte de glorificar toda Deus, beleza. né? Sim. Não há beleza que escape de Deus. Quer dizer, não tem como a experiência da justiça, da beleza, do bom que não revele Deus. Não importa qual seja a mão ou a boca que pronunciem. Se é belo, se é bom, se é justo, vai encontrar Deus na esquina.
porque ele é a fonte de toda a beleza. Legal. Então a cultura é um lugar onde Deus se dá. E Nejá é um exemplo muito claro disso. Aí organizamos e então juntamos um grupo e fizemos uma obra que é aqui, né? Carlos Nejá e o Sagrado. Já saiu? Vai sair? Já saiu durante a pandemia, não conseguimos lançar. Me mudei para o Rio de Janeiro, conversando com o Carlos Nejá, o Carlos Nejá leu. Aí o Carlos Nejá tem um pós-fácil, ele faz um pós-fácil dos textos, muito emocionado. Ele chega a dizer assim, meu filho, essa obra mais importante que escreveu sobre mim. Caramba. Uau. Porque toca nessa questão pastoral dele, na questão espiritual. Talvez é o que ele sempre quis, né? Ele sempre quis. Ele tava, gente, ninguém tá falou, percebendo Deus nas minhas coisas. Nós vamos aqui. lançar esse livro na Academia Brasileira de Letras, ele falou. E lançamos. Há um mês. Uau, glória a Deus. Fomos para a Academia Brasileira de Letras, lançamos lá, eu e Davi, lotamos a Academia Brasileira de Letras. Tava lá a Fernanda Montenegro. Uhum. Eu vi as fotos. Ela sentou lá. Fantástico. Aí a Fernanda ficou muito emocionada, o Nejá chegou, ela abraçou, meu amigo de 50 anos e tal. E aí, o Nejá, foi um negócio histórico, assim. Foi a primeira vez, em todos esses anos, que na Academia Brasileira de Letras aconteceu um evento, um culto, ligado à tradição evangélica. Primeira vez. Eu até recomendo depois que fizemos um clipe, a fala do Nejá. Ele disse assim, aqui hoje Deus, ele é exaltado nessa casa. Uau. Aí depois, conversando com ele, ele falou assim, Kenner, foi a coisa mais importante que já aconteceu na Academia Brasileira de Letras. Nunca um evento foi tão impactante, tão comentado e tão cheio de gente quanto foi o que aconteceu aqui. Não. Então foi um negócio histórico mesmo. Sim, com certeza. E que inspire aí. A gente tem muitos universitários da área de letras que fazem essa parte de comunicação, que se inspirem, porque eu falo muito isso. Às vezes a gente tem pregado, falado sobre realmente Deus na sociedade, não só dentro das quatro paredes, na economia, nas artes, na comunicação, e que expanda as áreas de atuação e que saiam pessoas que estão assistindo aqui, não só impulsionadas por toda essa área teológica que a gente está falando aqui, pentecostal, mas também as expressões do reino nas artes, na poesia, no filme, né? Em toda essa questão, sempre dentro da nossa cosmovisão bíblica, sempre manifestando o reino. E eu acredito até que uma coisa, desculpa até cortar, que me marcou, assim, enquanto a gente estava aqui nesse momento, é da gente buscar como juventude evangélica no Brasil uma expressividade que ela não é líquida, né? Porque eu acredito que hoje, muito com essa questão digital e tudo mais, as pessoas acham que porque tem determinados números ou coisas assim, tá realmente trazendo algo expressivo para a construção da história. E quando a gente olha uma história de perseverança, de muita criação de anos, não era uma influência líquida, né? Ele realmente trouxe uma expressividade para a cultura e chegou o momento aí da coroação e que tenham outras, vamos torcer. Tudo muito bom tipo isso. assim, o Nejá não é um poeta evangélico, ele não faz poesia evangélica, ele faz poesia. Sim. Então, eu acho que aqui vocês estão falando das áreas de atuação, quer dizer, você fazer com excelência aquele campo, aquela área. Ou seja, você é um pintor, você quer trabalhar com as artes, faça com beleza, faça com justiça, faça com excelência, faça com verdade. E isso naturalmente expressa e glorifica a Deus. Então, quando você lê um Nejá, você está lendo não alguém ali fazendo uma poesia evangélica. Não, você está ali lendo um poeta. Sim. No mesmo nível do Machado de Assis e tudo mais. O evangélico brasileiro, ele fala em ocupar os espaços. Mas a gente precisa fazer uma pergunta. Ocupar como? Exato. Ocupar a cultura. Como? Resgatar, regenerar a cultura. A primeira coisa que tem que fazer é produzir beleza. Sim. É a máxima da Rainha de Sabá ali. Isso aí. Produzir beleza. Fazer bem feito. Estudar. Fazer com excelência. Como vocação. Isso é proclamar o evangelho, o reino. Isso é tornar a cultura um espaço para o evangelho. Sim, com certeza. Não é cristianizar isso, mas é dar excelência, que dando excelência você está cristianizando. Demais. Entende?
Muito bom, pastor Kennedy, demais. Bem, vamos então dar essas pinceladas nos livros. Vamos. Então tá saindo aí Carlos Nejar, esse novo livro que Já saiu, na verdade, já saiu. Para poder comprar, pessoal. Eu peguei aqui uns 3 livros pra gente conversar, pincelar em cima dele. Deixa eu começar com esse que eu até citei, o Gutierrez, vocês lançaram juntos, que é esse da autoridade bíblica. Você falou até que deu uma polêmica, aí depois esse livro lançou. Fala um pouco desse livro, Autoridade Bíblica, Experiência no Espírito. É uma introdução à teologia ali pentecostal, de pneumatologia, teologia do Espírito Santo e tal. E quão importante, talvez o cara não vai um dia comprar uma sistemática para ler lá as 900 páginas da pneumatologia do César, mas vai pegar já Séfora. alguma coisa que já vai trazer muita base e para continuar fluindo no Espírito Santo. Sim. Assim, eu descubro, então, a coisa da hermenêutica pentecostal, que é um tema... Eu falei assim, hermenêutica é uma só. Interessante, né? Hermenêutica é uma só, a reformada. É exato, é isso que ensinam. Só tem um jeito de interpretar, o meu, né? Tipo assim, só tem um jeito de interpretar a Bíblia. Qual? O meu. Né? O Coitado do povo, que às vezes vai fazer uns seminários ou umas graduações mais reformadas, tem que fazer o que eles querem ouvir, né? Então, assim... Eu participei de um congresso na Alemanha em 2015, lá em Hamburgo, na Missões Academy, que é um espaço de formação missionária e teológica, né? Legal. E ali foi um diálogo entre pentecostais latino-americanos e luteranos alemães. E eu levei um paper, um texto sobre hermenêutica pentecostal, ainda muito embrionário, e o cara chegou assim, vem cá, mas... me conta a história dessa pesquisa. Eu não sabia. Porque foi umas intuições que eu tive e tal. Foi aí que, então, comecei a pesquisar esse negócio com mais seriedade. E lancei um livro pela CPAD em 2018. Hermenêutica e Experiência Pentecostal. E nesse texto, o que o texto defende? Defendia a relação entre a experiência e o trato com o texto bíblico. Aí eu descobri um negócio que eu não sabia. Que a juventude, e havia um movimento muito forte no Brasil, de um tipo de calvinização dos pentecostais. Sim. Neocalvinistas. Cara, eu fiquei assim assustado porque carismáticos. quando eu falei do lugar da experiência na interpretação bíblica, eu não tomei pancada de reformado, não. Tomei de pentecostais. Que dizem, como assim experiência? A experiência não pode estar acima da Bíblia, mas não é que a experiência está acima da Bíblia. É que qual a diferença de uma leitura bíblica de um pentecostal para um reformado? Imagina. Por que um pentecostal pode usar os métodos quaisquer e vai ler Atos 2 e vai entender que a glossolalia e o falar em línguas de Atos 2 é uma experiência mística, estática e atual? E um reformado não. Porque eles estão usando o método histórico-gramatical ou qualquer outro método, histórico-crítico, sei lá, de forma mais adequada? Não. Porque a experiência pentecostal possibilita que ele perceba no texto alguém que não tem experiência perceber. Então, a experiência, aqui é a hermenêutica tipicamente pentecostal. E parece ser um jeito como os primeiros cristãos liam a Bíblia. Ó, você tem a experiência de Pedro. Pedro tá, um judeu, que vê lá a Bíblia diz que ele tem uma visão. E diz que ele vai depois recontar a história em êxtase. Tem a palavra no grego lá, êxtasis. Que um pano desce. Então ele ouve uma voz, coma. Ele jamais comeria uma coisa como essa. Sim. Coisa impura. Eu falei, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Não foi uma leitura da Torá que fez com que Pedro percebesse isso. Foi o quê? Uma experiência que ele mesmo conta. E depois, por conta daquela experiência, ele vai até uma família de prosélitos, de não-judeus, porque senão ele não iria, vai em uma casa, prega, e enquanto ele prega, o Espírito é derramado sobre todo mundo. Aí outra experiência, ele fala, meu Deus, peraí, então essa pregação não é só para judeu. Vai para o Concílio de Jerusalém. Ele conta a experiência. Tiago ouve. Aí Tiago diz assim, opa, isso estava no profeta. Ele vai ler o profeta e vai perceber no profeta o que ninguém tinha percebido antes. Por conta do quê? Da experiência.
A experiência precede a leitura do texto. Então, a hermenêutica pentecostal tem um dado que é fundamental para a teologia, para que a gente pense qualquer tipo de Ela coisa. organiza a experiência. Ela organiza a experiência. É. Então, assim, quando eu falei isso, meu irmão surgiu o pentecostal, falou, não, você está colocando a Bíblia em segundo plano. Eu falei, não estou colocando a Bíblia em segundo plano. Você faz isso e não percebe. Quando um teólogo reformado nega isso, ele está dizendo o seguinte, a minha experiência cessacionista... Que nem teve, talvez, a experiência antes. ele não tem experiência carismática, então ele vai para o texto e não consegue encontrar carisma lá. Então, eu faço essa defesa. Deu uma confusão, aquela coisa toda, e fui para me jogar em site de Foi fofoca cancelado agora. pelos Deus, meu pentecostais. Aí a CPD teve que tirar o texto de circulação. Que os pentecostais são mais selvagens. Então, o cancelamento pentecostal, às vezes, é Já é uma coisa pior um pouco mais do que o agressiva. cancelamento Só que muita reformado. gente entendeu, entre eles o Gutierrez. Aham. Falei, não, gente, vocês não estão compreendendo. O que ele está dizendo é que nossa experiência contribui com a leitura do texto. A leitura do texto corrige a nossa experiência. Aí nos encontramos lá no Sul, num congresso, em Gramado. Gramado, olha aí. Em Gramado, estava conversando aqui. Lembrou, o Espírito Santo trouxe, tá vendo? A experiência ela trouxe. Estávamos em Gramado, aí falei, Gutierrez, eu acompanhei, cara, tal, vamos escrever um livro. Então, que livro nós escrevemos? Um diálogo sobre isso. Porque dentro da hermenêutica pentecostal, tem um grupo que afirma, não, você tem que usar os métodos reformados para ler o texto como pentecostal. E outros, não tem que usar os métodos reformados, tem que usar os métodos mais adequados aos pentecostais. Eu defendo Legal. isso. Sim, legal. E aí convidamos 4 autores gringos que fazem a mesma discussão lá, mas sem se matarem. Que brasileiro é muito sanguíneo. Cara. A gente é meio maluco, a gente né? acha Todo que mundo é apaixonado o demais, Tipo vira assim, se você pensa torcida. diferente de mim, você tem que morrer. Entendeu? E acho que isso até dificulta o equilíbrio também, né? Que lógico. ou você é de um lado ou você é de outro. Você não consegue, você tem que estar Fla-Flu, sempre num extremo. Por isso que eu torço Botafogo, que todo mundo gosta. Não faz mal a ninguém, tá né? feliz também, tá feliz. Eu vi, meu irmão tweetou assim, ele falou assim, o cara que tá com o time no primeiro lugar não quer guerra com ninguém. guerra com por ninguém. isso, é por isso. Então, aí escreveram o Craig Keener, que é um cara conhecido no Brasil, que é um teólogo pentecostal mais evangélico, mais tradicional, assim, mais ligado à leitura reformada. O Robert Menzies, o Kenneth Archer, que não é muito conhecido no Brasil, e um teólogo norueguês chamado Karkeim. Aí pegamos os 4 artigos e no final, no apêndice lá, tem esses 4 artigos. Legal. Que é para essa discussão sobre hermenêutica pentecostal. Então, a autoridade bíblica e experiência no Espírito é resultado de um processo longo de discussões sobre hermenêutica pentecostal e concluímos que o jeito pentecostal de ler a Bíblia tem o seu lugar e é diferente Legal. da leitura reformada. E é legal o pessoal saber, eu tenho esse livro, eu tô lendo ele, que não é um livro acadêmico, profundo, onde você talvez tá ouvindo ele falar aqui, porque o pastor Kenner fala bonito mesmo, academicamente, mas é um livro acessível. Acessível. Você não precisa ter uma graduação para você Não, entender. basta ter o A Espírito ideia é Santo. justamente ao contrário. A experiência vai te ajudar a Isso, compreender. não, mas eu lendo o livro, assim, é muito legal. E ele vai passando por... Ele não fica também só no hermenêutico, então ele vai trazer esse pensamento. Então, línguas, Isso. tem cura, tem êxtase, tem todas essas partes onde é difícil, às vezes, você achar material sobre. E esse livro que foi tirado das prateleiras em 2018 vai ser agora relançado pela Thomas Nelson. Ah, legal. Nesse selo pentecostal. Nesse selo pentecostal. Legal. Então, assim, de lá pra cá muita coisa mudou. É tanto que esse nosso livro provocou uma discussão nas Assembleias de Deus gigantesca. Fizeram um concílio lá pra entender e tal. Aí lançaram uma revista, a revista Obreiro. E nessa revista Obreiro, que é uma revista oficial da Assembleia de Deus, eu não sou assembleiano, eu tava ali de gaiato, né? Eles chegaram à conclusão que sim, há uma hermenêutica pentecostal. Legal. O nosso livro foi citado o tempo todo. E hoje essa discussão está muito mais tranquila. Sim. Ninguém vai me matar porque eu tô falando de hermenêutica pentecostal aqui. Naquela época, provavelmente queriam. Ah, não, vai ter. Vamos fazer um corte, vai sair, mas tudo bem, faz parte. E gera like, gera a gente curtida. quer ver treta. Então, assim, o jovem pentecostal, ele não precisa recorrer Aos métodos reformados. me permitam usar esse não precisa, não que eu esteja dizendo que não sejam importantes. Sim, sim. Mas numa mesa, a gente tá numa mesa, certo? Vamos tomar um café Aham. para bater um papo. Imagina uma mesa que eu vou tomar um café para bater um papo que eu não tenha nada a dizer. Aham. E que as pessoas que estejam conversando comigo não queiram me ouvir. Ou só vão me ouvir se eu reproduzir exatamente o que eles dizem. É chato demais. Sim, sim. Então,
Quando você tem compreensão que há uma hermenêutica pentecostal, que é uma teologia pentecostal, que é feita de outro lugar, que é tão valorosa quanto, que tem status teórico, que tem conteúdo, que tem profundidade, talvez tenha mais profundidade, mas isso aí é uma outra história, que seja mais contextual, inclusive. Quer dizer, aí você pode sentar na mesa e conversar. O que tem acontecido com a juventude, especialmente pentecostal brasileira? Ela se depara com espaços de comunidades de fé que aparentemente não estão preocupados com teologia, com só movimento e um misticismo muito, muito superficial. Sim, é. E aí falar, eu quero agora uma coisa mais substancial, eu quero mais teologia. Onde eles encontram? Em youtubers, em influencers, em teólogos reformados. Sim. Diz uma coisa pra você, não precisa disso. Com certeza. Não precisa disso. É pra isso que a gente tá aqui. Pra Exato. galera te conhecer, pra ter material. E não é... mais uma vez, não é tipo assim, não precisa disso, tipo assim, de não escutem essas pessoas. Não, essas pessoas. não é isso. Mas é porque também tem do outro lado. E a gente fica aqui incentivando. Você que é um pentecostal, que estuda... Cara, você tem que dar as caras. Tem que produzir. É aquela primeira fala. Hoje em dia a gente fica deixando de produzir. Eles estão fazendo né? Mas o trabalho de casa, que é produzir conteúdo sobre, colocar na internet, colocar na linguagem. Esse livro eu vejo que é isso. É colocar na linguagem popular. E não é uma guerra mesmo, porque, veja, o nosso livro Autoridade Bíblica e Experiência do Espírito foi prefaciado pelo Paulo On. Paulo On, sim. Que é um presbiteriano. Aham. Então, assim, por quê? Youtuber. E que era um pentecostal. Ah, mas a grande maioria era também, né? O pastor Kenner. Ontem eu tava na Você presbiteriana. pega as histórias deles, eu tava lá, mas aí... Mas o movimento pentecostal é muito gracioso, né? Hoje é a maior parcela dos evangélicos do Brasil. Sim. E ainda cede gente para que, que as igrejas não fechem. Porque assim... mas você pegar as porcentagens, né, dos 60 milhões de evangélicos aí, você pega 90%. Então, assim, para fechar essa parte aqui, há uma crise com a experiência. Como se a experiência, de alguma forma, fosse algo ruim. Por quê? Porque a experiência atrapalha eu analisar a coisa de maneira racional. Isso é anticristão. Não seria assim que Lutero começou tudo? Antes dele, você olha os teólogos medievais, os místicos, as primeiras comunidades cristãs. A comunidade cristã das origens era uma comunidade, ou eram comunidades formadas por gente que acreditava em viagem para o céu, que acreditava em profecia, que acreditava em milagre. Que seriam chamados de neopentecostais hoje, talvez. De carismáticos pentecostais, acreditavam na intervenção de Deus. Você tem lá, o cara tá batizando, aí tá num lugar, aparece em outro. O apóstolo Paulo diz assim, eu conheci um homem, 2 Coríntios, capítulo 12, que foi ao céu, o terceiro céu. O terceiro céu, hein? Aí você tem textos judaicos, como o Testamento de Levi, que é um texto judaico, que fala de 7 céus. Você tem na tradição judaica... já criticaram a gente, fala disso. Então, assim, veja só. Então. Quando você olha o contexto do judaísmo, de onde sai o cristianismo, não é um contexto sensacionista. Quando eu falo sensacionista, o pessoal provavelmente... O sensacionismo acredita que as coisas e os dons e as manifestações carismáticas aconteceram no passado e não acontecem mais hoje. Não é pra... Terminou a Bíblia, acabou, não precisa mais. Sim. O pentecostal diz assim, Deus fala comigo mesmo com a Bíblia fechada. Então, se você quer fazer teologia pentecostal, você não pode fazer teologia pentecostal a partir de uma ideia de que fechou a Bíblia e não tem mais voz de Deus. Mas isso é perigoso. Ora, perigoso. Mas tudo é perigoso, né? Fosse assim, então, não teríamos problemas nas igrejas em que fecham a Bíblia. Tá tudo certo. Não, acabou. Então, assim, o contexto carismático, o contexto do Novo Testamento é um contexto místico, né? Você tem o apóstolo Paulo. A gente olha o apóstolo Paulo, imaginamos o apóstolo Paulo como um teólogo quase que reformado, né? O apóstolo Paulo diz assim, em Gálatas. E transformaram ele, né? Transformaram. Porque eu acho Paulo completamente pentecostal. Cada um demonstração de no que poder. É conveninte, né? O que eu falo com vocês não é palavra de persuasão humana. Mas de revelação. A gente fala isso diariamente aqui no Dunamis. A gente tá pregando nas universidades, eu falo, para de discutir, cura o enfermo. Paulo ensinou a gente a fazer isso. Quando vai discutir sobre a lei e sobre as obras da lei e a fé em Gálatas, em uma das argumentações ele diz assim, vem cá, vocês receberam o Espírito pela lei
E os sinais foram... De que ele está falando? Né? Quando Paulo fala assim... porque assim, você tem 1 Coríntios. Né? Capítulo 12 até o 14. Do 7 ao 14 são questões litúrgicas a respeito das quais Paulo tem que responder da igreja. De 11 a 14, especificamente, tem a ver com culto. É lá que tem a questão da ceia, dos cabelos das mulheres, da roupa dos homens, etc. Do 12 ao 14 é um bloco profundamente preocupado com os carismas. Agora, você chegar naquele bloco e dizer que quando ele fala de profecia, de revelação, de salmos, de cânticos espirituais, de línguas, você afirmar que aquilo ali tem a ver com pregação de um sermão, de uma língua conhecida no mundo antigo, meu irmão, você está violando profundamente o texto. Tem que se esforçar bastante. Desde o ponto de vista da tradição judaica de onde Paulo vem. Paulo era um místico apocalíptico, que acreditava em glossolalia. Essa coisa das línguas dos anjos, nós temos isso no judaísmo, anterior a Paulo e do tempo de Paulo. Você tem lá, por exemplo, o Testamento de Jó, que é um livro que nós não conhecemos, que representa a tradição judaica. Sim. Que uma das filhas de Jó fala a língua dos anjos. Você tem textos judaicos que falam de glossolalia, do contexto de Paulo. Então, o Paulo judeu, que não é o Paulo ocidental, que não é o Paulo... Não, Paulo calvinista. Mas essa teologia paulina que eles têm falado, ela é... Essa teologia Paulina. Essa teologia paulina não é Paulo. Paulo era avivado. Paulo era um místico. Paulo era um místico. Ele diz assim, eu sou um místico, sou fariseu de fariseu. Então assim, ele fala que vai ao terceiro céu. Ele diz que fala mais língua do que todos os outros. Ele não está dizendo que conhece mais línguas do seu tempo do que os outros. Ele diz, vocês não apaguem o espírito. É óbvio que ele faz um jogo retórico importante. Entre o 12 e o 14 tem o 13, que é o amor. Mas esse amor é animado pelo carisma. Sim. Quer dizer, o carisma produz o amor. É aí que uma teologia pentecostal precisa chegar com toda a potência. Assim, não, o carisma, a experiência mística, essa leitura bíblica pentecostal, isso produz o quê? Produz a experiência do êxtase, produz um preenchimento desse déficit estático deixado, esse déficit do espírito deixado, mas isso repercute num jeito de ser no mundo. Não, e talvez Paulo, de todos os apóstolos, teve a sua experiência mais forte. Exato. Porque a conversão de Paulo é completamente mística. Óbvio, você vê lá a multiplicação de peixes, né? A pesca maravilhosa. Não eles seria tiveram aquela conversão sem a experiência. Exato. De fato. Ué, Paulo falou que se converteu como? Ele mesmo conta depois. Exato. Que ele viu... Ele não sentou numa cadeira e leu nada, não. Ele viu, ele teve uma experiência estática. E aí ele fez teologia pentecostal depois de todas as outras cartas dele. Explicando. Profundamente pentecostal. Legal. E aí, veja só. Aí alguns termos nos ajudam, assim, né? Por exemplo, a diferença entre êxtase e transe. Eu sei que são conceitos... O transe é uma experiência que te tira a capacidade de descrição, de narrativa, de compreensão. O êxtase, não. Isso eu estou pensando aqui do ponto de vista da antropologia. Legal. O êxtase, ele é isso que te tira do eixo, que está para além da capacidade logocêntrica, racionalista, te faz perceber coisas, ver coisas, sentir coisas, ter acesso a informações que estão para além dessa lógica racionalista, mas que tem narrativa, que tem compreensão, que mais tem controlável. Discurso, que tem possibilidade de explicação. Sim. Mais ou menos assim, você está num culto, como diferencia o êxtase de transe? O transe é aquela loucura que você acaba e fala assim, e aí, como que foi? Foi maravilhoso. O que você aprendeu? Nada. Não Mas sei. alguma coisa mudou. Não sei, só sei que foi assim. Do Chicó, né? Não sei, só sei que foi assim. O êxtase, não. O êxtase, a palavra êxtase significa isso, aquilo que te passa. Te passa, te toma, te mergulha, mas tem narratividade, tem Deus me falou, tem isso compreensão, aconteceu. Tem sabedoria, Legal. Tem transformação. Quer dizer, uma igreja que tem experiência estática, por exemplo, é uma igreja que transforma a realidade. O J.K. Smith, ele apresenta pelo menos 5 pontos do que caracterizam uma experiência pentecostal carismática. Aí está lá, abertura para o mistério, uma leitura bíblica narrativa,
a experiência do espírito, a crença na cura do corpo Legal. e uma escolha preferencial pelos que sofrem. Ah, que legal. Não é à toa que as experiências, que as igrejas pentecostais estão onde? Teve não sei se posso chamar de teólogo assim, mas um cara reformado aí, que falou o seguinte, tá vendo? Ó, os pentecostais só estão nas periferias. Porque quando se convertem à igreja presbiteriana, reformada, saem de lá porque melhoram de vida. Quer dizer, isso é muito anticristão. Sim, preconceituoso. Né? Então veja, o que foi o movimento pentecostal? Foi um movimento que alienou as pessoas da realidade? Não. O pentecostal aliena. Sim, pode alienar quando essa experiência é transe, não êxtase. O que aconteceu com o Seymour? Quem era o Seymour? O que foi a Rua Azusa, que é o nome que vocês dão aqui na Azusa e Azuzinha? Você tem um grupo de imigrantes negros, o Seymour, antes do surgimento de Martin Luther King nem existia ainda, o Seymour estava lá, cego de um olho, negro, tendo experiências profundas espirituais e dizendo assim que no espírito não há mais negros e brancos. Sim, quando você vê Atos 2 é isso. É uma igreja que é movida pelo Espírito à caridade e generosidade. Vem cá, isso é alienação? Não, com certeza não. Isso é alienação? Como alienação? Como que é essa coisa, a experiência do Espírito que traz alienação? Os profetas, quando a gente olha quando olhamos os profetas do Antigo Testamento, a gente imagina profeta assim, ó, alguém que olha a realidade, analisa friamente e critica. Não é isso não, o gente? crítico do Twitter. O Navi, profeta, a expressão, o verbo usado no hebraico é de alguém em êxtase. O profeta vê, a davar, né, a palavra, é uma coisa que cai sobre ele. Então, quando você olha as experiências proféticas no Antigo Testamento, são experiências de empoderamento, do falar empoderado. Tá? Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o teu séquito enchia todo o templo. Como que é isso? Isso é uma experiência estática. O Eliseu, ele então fica estático e fala. A expressão mesmo para profeta e para profetizar no êxtase. Era êxtase, não é alguém que tá... Então, assim, os profetas, eles falavam impulsionados, tomados pelo Espírito. Mas então existe espaço para os dois? Pro êxtase e pro transe? Ou não? Tem espaço para os dois. O transe, eu acho que é algo que a gente precisa corrigir. Tá, legal. Tá. Corrige como? Com teologia reformada? Não, com teologia pentecostal, negando. Sim, porque senão fica também aquele negócio baseado em vozes da minha cabeça, né? Que eu acho que essa é a crítica. Tipo, você não consegue trazer linguagem. É claro que existem os mistérios de Deus. E isso é o que vai contemplar realmente Deus. Não dá pra você explicar tudo, porque ele é Deus. Ele não se limita à nossa pequenez. Mas também não dá pra ir pra esse outro extremo. E às vezes eu acho até que Deus usa isso. Quantos talvez que não criam, tiveram não um êxtase, talvez um transe... E é tão inexplicável que ele precisa explicar como... isso aqui existe. Agora deixa eu começar a entender um pouco mais. Não sei. Sim. Mas cabe então os dois. A igreja, ela cheia do Espírito, ela vivencia, experiencia a potência desse Espírito que se manifesta em carismas. E esses carismas são inteligíveis, edificam, exortam, fortalecem e impulsionam para o testemunho. Serão cheios para... Essa é a teologia lucana. A teologia lucana é o seguinte, por isso que é tão importante para os pentecostais carismáticos a teologia lucana. Atos. Você tem Lucas Atos como uma obra só, em 2 volumes, né? O Messias de Lucas é o Messias cheio do Espírito. Ele canta em Espírito. Ele é levado em pneumati, no Espírito. Ele é um profeta empoderado pelo Espírito. É esse Lucano. Né? É tanto que ele começa o ministério cheio do Espírito e no final diz que vai derramar o Espírito. Aí Atos dos Apóstolos. Um médico, hein, galera? Aí Atos dos Apóstolos. Aí tem lá o grupo, Atos 2.
Quer dizer, o mesmo Espírito que fazia de Jesus profeta, agora é derramado sobre a comunidade de fé. A gente fala assim, ó, sacerdócio universal de todo crente, certo? Sim. Em Atos 2 nós temos agora profetismo universal de todo crente. Profetismo universal, exato. Porque o Espírito que dá a potência profética a Jesus Que é o que Paulo está querendo explicar lá em 14. torna a igreja uma igreja profética. Todos podem profetizar. E como essa igreja profética? Cheia do Espírito, que tem a experiência carismática, que é um sinal, e que agora pronuncia, denuncia, descreve, ensina, Legal. prega, testemunha, gera obras, produz obras. Então, quer dizer, essa igreja cheia do Espírito, essa experiência do Espírito, produz uma igreja na esfera pública. E aí nas artes, Nossa, muito na política, na universidade, Comunicação. na comunicação, nos negócios. nos negócios. Quer dizer, Legal. a vocação pneumática da igreja, a vocação do Espírito da igreja. Aí você vai ser uma presença que promove justiça no mundo. Entende? Porque esse Jesus cheio do Espírito, ele denunciou quem produzia a injustiça. Ele inclusive criticou os religiosos que eram profundamente anti-reino. Então, é uma igreja que se torna uma igreja contracultural, inova a cultura. É uma igreja que, no Espírito, produz vida, produz profecia. Então, a profecia aqui é o êxtase, essa potência, e é a presença relevante no mundo. Demais. Porque se isso é alienação, pelo amor de Deus. Então, quando a gente perde isso de vista, aí ficamos só no transe, aí sim, aí podemos ser alienados mesmo. Sim, é aquilo que o pastor Theo ele fala mesmo. Não pode ser aquela experiência pentecostal selvagem que não leva a nada. Ela tem que estar construindo. Você cai Por isso que- no Espírito, mas você não levanta, É um né? texto de Isaías. Ele me ungiu para. Atos 8. Sejam cheios do Espírito para serão minhas- minhas testemunhas. E a expressão testemunha, ele é mártir, né? Serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, É o que eu falo. O pessoal manda aqui, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Beleza. Mas por que você quer? Porque é pra alguma coisa. Não é só pra dar um check na tua... eu fui batizado, eu sou cheio do Espírito. Tá, mas você vai ter que ser cheio para pregação do Evangelho. Dizer aquilo que ele fez. Atos 4. Então, cuidar das pessoas. O apóstolo Paulo, quando conta a sua experiência lá em Gálatas, depois do concílio de Jerusalém, que é o problema é esse também. Estão entrando gentios. Como que eu provo que gentil pode entrar? É porque na experiência do Espírito os gentios também vivenciaram. Sim. É esse o argumento de Pedro. É esse o argumento de Pedro. Por que não vamos aceitar os gentios lá como eu aceitei? É porque eu estava pregando e o mesmo Espírito que foi derramado sobre nós foi derramado sobre esse romano aqui. Sim. Aí Paulo, ele é exortado, né? Tudo bem, pregue aos gentios, mas preserve algumas coisas. Não coma carne sacrificada, nem sangue, etc. Mas quando Paulo vai contar, ele diz, olha, e eu obedeci com muita exatidão de cuidar dos pobres. Então, quer dizer, não é à toa que os movimentos mais importantes no mundo de cuidar de pessoas, de serviço, solidariedade, vêm de tradições carismático-pentecostais. Sim, com certeza. Então, quer dizer, essa é a teologia pentecostal. Muito legal. Pastor, eu queria que a gente entrasse num livro seu, pra gente poder falar sobre isso, que é esse livro, Os Anjos que Caíram do Céu. Sim. Tem estudos ali, livro de Enoque, né? E eu queria, porque assim, pentecostais, carismáticos, gostam de uma batalha espiritual, gostam de falar de demônio, de não sei o quê. E eu queria ouvir o teu lado mais teológico. Eu fiquei muito com vontade de ler esse livro aqui, mas já ouvi agora de primeira mão, porque é como a gente... Porque a gente sabe que talvez um lado mais reformado nem se fala, nega-se toda essa parte mais espiritual desse lugar, ou diz, não, existe, mas não tem muita linguagem. Como que é falar de demônio, falar de essa parte demologia pentecostal e Veja teológica? Só, o Novo Testamento, você tem a presença maciça de seres malignos. O mundo jaz o maligno. Você tem um líder de outros demônios. Está no Novo Testamento.
O apóstolo Paulo fala de umas estruturas, principados, potestades. O Apocalipse tem isso. Então, Jesus é o Messias que vence os demônios. Lucas capítulo 4. Legião. 7 vezes mais. Isso é um pouco discreto no Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, você não encontra isso. Você não encontra um líder dos demônios. Você vê talvez em Gênesis ali só no... Que nem é também assim. Você não tem essa figura dos demônios. Agora, quando você entra na literatura judaica, entre o Novo Testamento e o Antigo, você tem a presença de uma literatura em que essas figuras aparecem, né? Uma delas é Enoque, né? Aí você pergunta, nós temos que falar uma coisa que antecede a isso. Mas pastor, mas professor, mas Kenny, e aí, como que é essa literatura pseudepigráfica ou apócrifa? Elas não são canônicas, mas quando nós lemos o Novo Testamento, nós temos a presença são da literatura citadas, né? como pano de fundo. Algumas dessas literaturas são citadas. Sim, uma delas é Judas. Sim. Judas cita como profetizou o profeta Enoque. Ele está citando 1 Enoque, capítulo 1, verso 9. Pedro fala dos espíritos que estão aprisionados. De onde vem isso? 1 Enoque. Então, não é que essa... Que era uma literatura judaica. Eles liam, e mais do que isso, isso corria. Cultural. Algumas coisas que a gente não consegue compreender no Novo Testamento, a gente só compreende a partir desse pano de fundo. Um exemplo. Tem um texto na Epístola Petrina que é um nó, né? Foi aos espíritos e pregou. Né? Aí uns vão falar de purgatório, outros de reencarnação. Cara, a gente entende isso tendo Enoque como pano de fundo. Porque Enoque diz que, o livro de 1 Enoque diz que Enoque foi aos espíritos aprisionados, que são seres que deixaram a glória do céu e se misturaram com as mulheres, que é uma releitura de Gênesis. Então, eu quero perguntar dos nefilins. Eu preciso perguntar dos nefilins. E que aí diz o texto que Enoque vai aos espíritos aprisionados e prega e instaura o fim dos tempos. Ou anuncia o fim dos tempos. Então, acreditava-se que Enoque era aquele que, de alguma maneira, dava início ao fim dos tempos. Aliás, tem um texto em Enoque que chama Enoque de Filho do Homem. O que 1 Pedro está dizendo? Quem instaura o fim dos tempos não é Enoque, é Jesus. Ele traz revelação sobre aquele pensamento limitado. Ele está contrariando a afirmação de que Enoque é aquele que traz o fim dos tempos. Não, quem traz o fim dos tempos é Jesus. E usa a linguagem, que é uma linguagem judaica. Legal. Então, se você não tem esse pano de fundo, você fala muita coisa sobre esse 1 Pedro aí. Então, assim, a coisa do cabelo das mulheres em Paulo, não é? Você tem aí o pano de fundo de Enoque, que os anjos se atraem pelas mulheres. Então, Paulo está dizendo, calma aí, então cuide do cabelo. Não é para que as mulheres não cortem mais o cabelo. Ele está usando a linguagem do seu tempo para dizer, tenham cuidado, tenham decência, se cuidem nos cultos. Entende aqui? Então, assim, essa literatura é uma literatura que serve de pano de fundo. Não é para torná-la canônica. Sim. É o contexto literário através do qual, a partir do qual o Novo Testamento é produzido. Sim. Então, conhecer isso foi o que eu fiz no mestrado, para entender o Novo Testamento. E a questão dos espíritos imundos, dos demônios, a gente tem isso muito presente nessa literatura. Por exemplo, no Novo Testamento, em Marcos, os espíritos são chamados de pneuma cartaton, ou seja, espíritos imundos. Essa expressão aparece pela primeira vez num livro chamado Jubileus, que é um texto judaico. Porque a origem dos demônios, a Bíblia hebraica, ela não está preocupada em explicar a origem dos demônios. E nem tem a figura dos demônios, porque a Lúcifer caiu. Lúcifer não aparece, porque Lúcifer é uma expressão em latim. Sim. Então, como que a gente vai encontrar Lúcifer na Bíblia hebraica, né? Era o inimigo, o adversário. Porque você tem lá o Helel Ben Shahar, a estrela da manhã, que é uma crítica que o profeta está fazendo à Babilônia, e que cai mesmo. O profeta diz, Babilônia vai cair. E ela cai, Nabucodonosor, e é destruído, o povo volta do cativeiro, Babilônia. É disso que o texto está falando. Então, assim, é muito discreta as imagens. São discretas as imagens dos demônios no Antigo Testamento. Sim.
Isso não é diferente no Novo. No Novo, inclusive, o Messias vence os demônios. Por que no Novo Testamento Jesus está o tempo todo fazendo exorcismos? Não é um culto, não é uma expressão apoteótica. É para dizer, ó, o Messias chegou. Porque o Messias vence os demônios. Por isso que Jesus, no início do seu ministério, em Lucas, ele vai para o deserto e vence a Satã. Sim. Por quê? Lucas está dizendo, ó, o Messias chegou. Legal. Então, essa linguagem do Messias que vence os demônios, isso é uma linguagem prevista pela literatura, chamada de literatura apocalíptica. E 1 Enoque é um desses textos. Legal. Então, Enoque conta que os vigilantes tiveram relação com as mulheres, e dessa relação surgiram os gigantes, e dos corpos dos gigantes saíram os espíritos malignos, os espíritos imundos. É por isso, você lembra que Lázaro, ó, que os gadarenos quebram as correntes? Sim. São espíritos, parece que o cara tem uma força. Veja, em Enoque diz que dos corpos dos gigantes, espíritos ictos, fortes. Por isso que tem essa força. É daí que vem essa ideia. sobrenatural. O que o Novo Testamento está dizendo? Ó, o Messias chegou. É complicado, é impossível olhar para o Novo Testamento e tentar racionalizar isso. Não, esses demônios aí são expressões psíquicas. Isso não passa Depressão, isso não passa na cabeça mental. um autor do Novo Testamento nunca entenderia isso, porque o autor do Novo Testamento é um judeu. Na hora que o bicho pega também não tem mais isso de Ele é expressão judeu. psíquica, né? Então, para o judaísmo, e aí é o judaísmo, nós chamamos de judaísmo do segundo templo. Aí nós teríamos que ter um outro encontro aqui para explicar esse negócio de judaísmo do segundo com templo. certeza. Que é o judaísmo que surgiu nesse período que alguns chamam de interbíblico ou de silêncio de Deus. Tirem esse nome. Uns 400 anos ali, né? Esse período foi o período que surgiram vários judaísmos, vários textos, e entre eles esses textos apocalípticos. Paulo é deste contexto, Jesus é deste contexto, os autores do Novo Testamento são deste contexto. Então, quando eles estão falando de demônios, eles não estão falando de forças psíquicas. Eu lembro uma vez um cara tentando explicar a expressão, a possessão demoníaca, dizendo o seguinte: é o macrocosmo da maldade humana no microcosmo. Coller, numa perspectiva antropológica. Na teologia, É demônio. Na teologia do Novo Testamento são demônios. Entendi. E são chamados de espíritos imundos. E essa linguagem, esse imaginário, tem seu pano de fundo nesse judaísmo do segundo templo. Nossa, demais. Então, inclusive para a gente entender o Novo Testamento, entender Paulo, os pentecostais teriam que conhecer esse judaísmo do segundo templo, porque é o judaísmo do segundo templo que cede o imaginário daquilo que temos no Novo. Tem autores como o N.T. Wright, por exemplo, que vai radicalizar isso, e outros. Quer dizer, e pentecostais, muitos autores pentecostais que estão fazendo isso na Europa, nos Estados Unidos. Os caras não conhecem aqui no Brasil. Biblistas pentecostais, especialistas nessa literatura, e que, a partir dessa literatura, mostram o quanto o Novo Testamento acreditava em seres malignos. Não dá para racionalizar isso. Você pode fazer o que você quiser, você pode tentar tornar isso metáfora, alegorizar, mas não dá, cara. Mas então você acha que todo esse movimento que nós temos hoje de batalha espiritual, ela, em conjunto com esse conhecimento teológico, essa demonologia, falar de tudo isso, então casaria super certo. Seria essa nossa ideia que a gente estava falando de a experiência ser arrumada pela teologia. Aí vamos falar então de batalha espiritual. Uhum. Quem é o Messias no Novo Testamento? É aquele que vence as forças malignas, principalmente. Então, há uma batalha espiritual. Essa batalha já foi realizada. E quem venceu? O Cristo vitorioso. Ele venceu. Efésios, ele, junto com Colossenses, é um texto profundamente cósmico, porque apresenta um Cristo cósmico que vence as forças malignas. Em Efésios é dito que a igreja é colocada do lado de Cristo e os demônios estão debaixo dos seus pés. Então, logo, a igreja em Cristo venceu os demônios, as forças malignas. Aí tem o tal do capítulo 6 de Efésios. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, os principados. Tem uma preposição aqui, que é o prós.
Essa preposição aparece, sabe onde? Em João, no prólogo joanino. Em arquê, em rológros, prostonteon. Quer dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava contra Deus? Com Deus. Próximo. Junto. Próximo, junto. Junto. É a mesma preposição de Efésios. Efésios está dizendo que Jesus venceu e ganhou a batalha. Efésios 6 está dizendo, pois é. Então a nossa luta não é junto de, ao lado de simplesmente da carne, mas junto de, ao lado de forças, principados, potestades. Elas já foram vencidas. Então, não há uma batalha contra elas já são vencidas. Agora, elas estão ao redor. Uhum. Então, não é que a gente pode perder a qualquer momento. Aí eu acho que a gente precisa dar uma ajustada na temperatura dos movimentos de batalha espiritual. Porque dependendo de como isso é feito, parece que nós estamos numa luta que a qualquer momento a gente pode perder. É possível de perder, é. Então, imagine uma batalha espiritual na perspectiva do Campeonato Brasileiro agora. Quer dizer, o Botafogo vai pro jogo, mas ele já venceu, né? Ele já é vitorioso. Aqui eu tô uma piada. Sim, eu tô bem feliz aqui com o palmeirense. Um dia depois da derrota. Palmeiras. Então, quer dizer, não é uma batalha numa guerra. É tanto que em Efésios você tem aquela imagem de Jesus levando publicamente as potestades. Quando alguém vencia a guerra, ele fazia uma exposição dos soldados vencidos. Uhum. Aí você pode ir lá para a literatura petrina, o diabo está ao redor, como um leão. Então, a lógica que é a seguinte, ok, os demônios, os seres malignos, então todas as vezes que Jesus expulsa um demônio, está dizendo, o reino chegou. Quando nós encontramos alguém possuído por forças malignas, e você ora e Deus liberta, quer dizer, o reino chegou. Não é simplesmente uma... É a grande comissão, né? O reino chegou. Então, a batalha, ela foi vencida. Então a gente teria que tomar posse dessa batalha que foi vencida. A batalha já foi vencida, essa é a ideia. Acessar essa vitória. Se posicionar de um lugar de vitória. Exato. Eu não tô aqui... Eu não tô aqui lutando. Não existe possibilidade de derrota. É esse o ponto. Só que eu preciso também entrar em campo. Eu preciso cuidar de mim. Isso. Cuidar do que eu sou, cuidar do evangelho, pregar o evangelho. Então, a lógica da batalha espiritual, se levar para um nível de que nós estamos numa batalha igual, aí é um problema. Tá, legal. Então, é uma batalha que não tem batalha. Porque ela já foi vencida. Por isso que é mais do que vencedor, já entrou ganhando. Por isso que é mais do que vencedores. Tá, muito legal. Então, eu acho que aqui é um ajuste que uma teologia aí você vai negar a existência dos demônios. Não, você vai ter agora lidar com isso a partir de uma teologia da experiência pentecostal isso. que trata do exorcismo. Os católicos também têm isso, você tem uma tradição exorcista. Então, assim, Efésios 6 eu acho que por vezes é lido de maneira muito... assim, com pouco cuidado com os termos e tal. Então, assim, é uma vitória, é uma batalha que a vitória já foi dada. Então, cabe à igreja simplesmente proclamar essa vitória que já foi realizada. Ótimo. Aí, vitória. É isso. É, vitória, é isso aí. Pastor Kenner, pra gente ir pra esse nosso último bloco, a gente já falou muita coisa, eu já tô vendo aqui que isso aqui deu match, a gente vai ter que trazer você várias vezes, aí a gente vai nos lugares mais, assim, vamos comentar tem vários as assuntos coisas. que virariam uma conversa inteira. Exato, né? igual você falou só do segundo tempo lá. Mas vamos fazer um bate-bola de assuntos pentecostais. Perfeito. Você trazendo aí o ajuste e a definição teológica. Nossa. Então é assim, aquela fala que é um corte, cada fala é um corte. Depois daqui ninguém mais pode falar sobre isso. Tá né? definido, é isso aqui. Eu queria trazer um, hein? Então já começa com o seu. Eu queria trazer um porquê a gente está falando de pentecostalismo e tudo mais. E nós temos uma expressividade feminina, obviamente, muito grande no nosso meio. Porém, ela puxando treta. É a treta, né? Só que tem, obviamente, toda essa crítica e vamos trazer uma perspectiva também ideológica. Eu queria trazer esse ponto aqui no nosso bate-bola. Perfeito. Mulheres e ministério. Perspectiva pentecostal e como a gente rebate certos pensamentos. Ah, não, mulher não pode fazer isso. Mulher no ministério. ministério. Está envolvida aqui. Ai. Veja, o Espírito Santo na história dos grandes derramamentos, e aqui eu insiro o pentecostalismo, sempre empoderou, deu lugar, usou, instrumentalizou as mulheres. Aliás, o evangélico brasileiro, quem é o evangélico brasileiro?
60% pentecostal, 60% de mulheres E a maioria. negras. Então, a mulher... Você é a maioria aqui, viu, Vitória? Pentecostal negra. Vocês vão ter que me aturar, gente. Então, assim, todas as vezes que o Espírito foi derramado, as mulheres, como aconteceu com Jesus, sempre tiveram um lugar muito especial. Então, o ministério feminino é uma ordem experiencial do Espírito e é uma expressão profundamente bíblica. Então, o ministério pastoral feminino, o ministério feminino, as mulheres, as pregadoras, as missionárias, as pastoras. Isso tem uma origem profunda na experiência do Espírito e na tradição bíblica. Negar isso é negar o Espírito Santo. Por quê? Porque você vai ter que dar conta de corrigir o Espírito numa série de ações. Uma igreja pentecostal, por exemplo, carismática, você percebe nitidamente quem são as profetas, as pregadoras, as pastoras. Sim. Isso não tem nada a ver necessariamente com questão político-ideológica, né? Isso tem a ver com a ação do Espírito. O Espírito, ele empodera todas as pessoas para testemunhar. E as mulheres fazem parte disso. Você tem no ministério de Paulo, que era um ministério profundamente carismático, a presença das mulheres. Inclusive, ele chama uma de apóstola. Apóstola Júlia. Não adianta ficar falando que não é... Torce o texto, vai. Não dá. Tipo assim, a gente senta, conversa, mas ouço 10 minutos, aí eu falo no final, beleza, não é isso não. Então, assim, você tem as mulheres que partilhavam o ministério com Paulo, você tem Priscila, você tem uma lista de gente que acompanhava o ministério de Paulo e dos outros apóstolos. Você tem Jesus, não é? Você tem, por exemplo, João capítulo 4, a mulher samaritana, que é uma apóstola. Os mesmos verbos usados de envio para os discípulos são aplicados a ela e às mulheres em Marcos. Então assim, e os pentecostais ensinaram, as igrejas carismáticas, você tem grandes nomes pentecostais e carismáticos femininos. Por que será? Porque o Espírito, ele, quando é derramado, ele coloca a mulher num lugar especial. Tem um autor que nem é pentecostal, nem evangélico, o amigo, o Julian Speyer, que escreveu O Povo de Deus, que mostra a importância dos evangélicos para a cultura brasileira e para o Brasil. Enquanto tem gente dizendo que os evangélicos atrapalham, esse cara, ele é autor, é jornalista. Mesmo não sendo evangélico, ele reconheceu numa pesquisa antropológica que ele fez como pesquisador da USP. Que legal. Foi lá, no interior da Bahia, pesquisar uma outra coisa, pesquisar comunicação, e descobriu que as igrejas evangélicas estavam espalhadas pelas periferias da Bahia, de Salvador, e o quanto elas impactavam aquela comunidade. Por exemplo, eram redes de segurança alimentar de forma informal, de maneira informal. Um irmão precisava do outro. E uma das coisas que ele percebeu tem a ver com as mulheres. Sim. Ele percebeu, claro que aqui nós temos outro lado também da moeda, mas ele percebeu que os homens, quando se convertiam, e as mulheres, quando se convertiam, os lares eram menos violentos. As mulheres eram tratadas com mais respeito. Eram menos alvos assim, de violência. Sim. E essas mulheres tinham um lugar nessas comunidades que não costumavam ter na sociedade, fora. Porque era uma sociedade que, de alguma forma, como sempre faz, coloca um lugar menor para as mulheres. Sim. É lógico que nós temos nas igrejas gente aí dizendo que a mulher só pode pregar se tiver um homem no púlpito. Você sabe que tem uma denominação que chegou a essa conclusão. É lógico, vou falar de dentro. Os batistas, nós estávamos discutindo no último concílio, na última convenção, se mulher poderia ser pastora ou não. E era interessante que tinha uma mulher na mesa lá na diretoria discutindo isso. E os caras discutindo se a mulher poderia ser pastora ou não. Mas quando você olha, assim, num recorte maior, nos espaços pentecostais, essas mulheres pregam, essas mulheres profetizam, essas mulheres são líderes. Pastoras, lideram.
Então, a experiência do Espírito, né? E aqui, deixo de lado a questão do movimento pentecostal. A pentecostalidade da igreja, ela exorta a igreja a olhar para as mulheres e perceber que o Deus que usa os homens e que dá lugares de voz, de fala, de pregação, de ministério para os homens, também faz isso com as mulheres. Muito bom. Então, Muito bom. seria uma blasfêmia contra o Espírito você impedir que as mulheres tenham o seu lugar e vivam o seu ministério. E essa fala vai... Ele dar já o que falar, prepara mas um corte, muito bom, assim, gente, muito tá bom, aí. Muito bom. Muito bom. Pastor, próximo bate-bola aqui. Esse é um bate-bola longo, né? Porque Não, dá pra te fazer um episódio só sobre isso, com certeza. É porque o pastor não sabe brincar, né? Tipo assim, bate-bola e traz já Não, mas, todo pô, o deu ali um negócio, é corte de isso. uns 10 minutos, É tá assim que a ótimo. gente gosta. Também né, menos gente? que isso fica muito raso. daqui a pouco vão dizer o que eu não disse, né? Já vão dizer o que eu não disse, Já, mas porque eu... recorta onde sim. recorta. Mas agora vamos um outro, que é importante trazer. Falar em línguas. Sim. Falar em línguas, o que não é bíblico, não é invenção, não é. Não tem nada mais bíblico do que a glossolalia. Falar em línguas no Novo Testamento não tem nada a ver com falar em hebraico, grego, ou você aprender, você ser um poliglota. Não tem nada a ver. Seja um poliglota, aprenda 7 línguas, fale inglês, português, espanhol, alemão, francês, mas não tem nada a ver com glossolalia. A experiência da glossolalia não é invenção do cristianismo. Isso já acontece na tradição judaica. Então, quando você lê Paulo, eu falo mais em língua do que todos vocês, e diz assim, Paulo está dizendo que sabe mais outras línguas do mundo antigo do que os seus ouvintes. Você está estrangulando o texto, porque... Porque dizem que é porque ele sabia vários idiomas, é isso? Ai, meu Deus. Pois é. Então, assim, Eu tenho uns amigos que falam isso. Mas provavelmente por causa de Atos 2. aí veja, Atos 2 também não é língua conhecida. Mas a partir do verso 5, eu vou explicar. Do verso 1 até o verso 4, nós temos uma imagem. Eles estão reunidos no mesmo lugar. E um som enche. Como assim? Um som. Não é... O que enche não é o vento, é o som. Lembra muito Apocalipse, quando diz que João virou para ver a voz. Blepoton fonem. Ver a voz. Como ver a voz? Ver uma coisa que você escuta. Você entende que é uma experiência estática? Multi-sentidos. É isso aí. Tem um nome para isso, mas esqueci o nome. Então, assim, se vê, então, línguas como de fogo repartidas. Isso está na tradição judaica. A literatura judaica de Viagem além do mundo diz que quando eles chegam no trono, eles encontram línguas de fogo sobre as paredes. Ok? E eles começam a falar empoderados. E aí tem a glossolalia, eles falam. Verso 1 ao 4. Essa aqui não é uma experiência racionalista, ou dessa racionalidade moderna. Não é uma fala, é glossolalia. Porque é exatamente essas imagens que nós temos na literatura judaica do Segundo Templo. O que Lucas está dizendo? Que a igreja subiu para o céu? Ele está dizendo outra coisa. Ele está dizendo que o céu desceu. É isso que ele está falando. E isso produz umas expressões. E uma das expressões, além de vento, de línguas, a glossolalia. A partir do verso 5, essa glossolalia é compreendida por um grupo de pessoas multiétnico que cumpre uma expectativa judaica, que é que a Torá seria pregada a todas as nações. O milagre aqui, o processo na linguagem do texto é hermenêutico, quer dizer, essa língua que é não compreensível, que é uma língua estática, ela é compreendida em diversas etnias diferentes. Então não é traduzida, é interpretada. Exato, é um processo. Então, assim, até quem quiser usar Atos para negar, não dá. Tem que tirar esse texto, falar que esse texto não tem relação nenhuma com o judaísmo. Quando chega em Paulo, irmão, já era. Em Paulo não sobra mais nada, porque em Paulo ele dá diversos indícios que esteja falando de uma experiência que é glossolalia. Aí eu recomendo um texto do Robert Menzies chamado Glossolalia. Leiam esse texto. Porque você tem toda a tradição judaica que experiencia isso. Quando você olha a história da igreja, você vai ter nos pais da igreja
gente falando de glossolalia. Os pais da igreja não eram cessacionistas. No mundo medieval, na tradição medieval, também tem a experiência da glossolalia. Você vem agora no mundo moderno, há movimentos dentro do metodismo e anteriores a ele. Você tem os holidays e outros... tem textos de John Wesley falando e outros movimentos periféricos na Europa que vão indicar essa coisa de falar em línguas. E os pentecostais, então, surgem. Só que os pentecostais, influenciados por essa ideia da segunda bênção e da terceira bênção, vão identificar essa glossolalia como o sinal do batismo. Aí já é uma outra discussão. Outra discussão, tá. Você pode Evidência ou não? Até entre os assembleanos, isso não foi durante um tempo tão aceito assim. Os assembleanos escolheram pela Convenção Americana, depois de muita discussão, que o batismo por Espírito Santo seria evidenciado por falar em línguas. Essa é uma discussão que a gente faz. Agora, aí tem a linha um pouco do carismático pentecostal. Agora, mas... não dá para negar a glossolalia. Sim. Agora, a hora e como... Se a glossolalia é o sinal ou não, em Atos você tem o sinal do recebimento do Espírito. Glossolalia, mas também profecia. Sim. E outros êxtases. E outros, né? Então, assim... Em Atos 19... Pois é. Então, quer dizer, a glossolalia... Aí, o que é a glossolalia? É essa outra linguagem possível. A glossolalia tem uma questão também social aqui. Em que sentido? Ela dá voz a quem não tem voz. Você tem uma sociedade como a nossa, que é tão classista, né? Mas a glossolalia, ela é democrática. Sim. É a retomada da Babilônia ali, né? Só que do Senhor, óbvio. Então, quer dizer, a glossolalia não pode ser tratada como uma fala humana, não é. É uma experiência. Isso se eu quiser ser fiel ao Novo Testamento. Sim. Eu posso simplesmente dizer, não, mas eu não concordo com o Novo Testamento. Beleza. Se você não concorda, não tem problema, não tem discussão. Não concordo também com a história da igreja. A história da igreja... Você pode não concordar com nada, mas isso não significa nada. Eu concordo só com o que foi dito do período lá pós-reforma, no iluminismo, quando começaram a negar essas experiências místicas. Tudo bem, você tem esse papel. Você pode fazer isso, mas saiba que, à luz do Novo Testamento, à luz da tradição judaica, à luz das experiências na tradição cristã, é impossível negar a glossolalia. Muito bom, muito bom. E eu vou para a última aqui, então. Saideira. A saideira. Cura. Sim. O Senhor curando hoje em dia. Né? Não só de um lugar de... estamos orando por aquele irmãozinho e ele foi curado, ou melhorou muito rápido, ou aquela realmente de atos de imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eles serão curados. Marcos 16 diz assim. Marcos 16 diz: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão outras línguas, impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você percebe que tem um processo aqui? Primeiro, tem a questão do ide, ou tendo ido. O aspecto verbal é a ideia... E o aspecto usa um negócio que fala de totalidade, a ideia do auristo lá. Você vai de forma inteira, é uma ação completa, não dá para você indicar, inclusive, se é presente, passado, futuro. É um jeito de ser. Então, sendo, vivendo o evangelho, sendo missional, vivendo a missão da igreja. Totalidade, todos os lugares, todos sendo, os momentos. Aí vocês viverão sendo para o reino, a presença do reino, e isso pode produzir sinais. Sim. Então, veja, as curas são como uma espécie de sinal de que o reino chegou. Jesus falou assim também. Vocês vão, preguem, curem os enfermos. Quer dizer, o grande problema é quando as curas, a mística, se tornam uma coisa em final. Si mesma. E não o meio, né? Para o Novo Testamento, é como se fosse uma comprovação de que aquele discurso é real. Por que não acontece tantas curas hoje? As curas parecem ser uma espécie de manipulação? Porque o que precede as curas talvez não esteja sendo levado a sério. A começar a motivação e a missão. E a pregação do evangelho e a presença da justiça. Então, assim,
As curas têm uma função, é uma função teológica, uma função apologética, uma função comprobatória, uma função encarnacional, para dizer, ó, o reino chegou. O reino teve início. Daqui a um tempo esse reino vai chegar em sua plenitude. E não haverá mais doença, nem dor, nem choro e tal. Então, a presença da igreja é uma presença terapêutica no mundo. É uma presença de cura da alma e do corpo no mundo. Quer dizer, a presença da igreja é uma presença milagrosa no mundo. Né? Quer dizer, esse Jesus que cura para dizer que o reino chegou e usa a sua igreja para dizer que o reino chegou. Mais ou menos assim, você chega num lugar, está fazendo missão, está cuidando de criança, está abrindo um hospital, está fazendo o evangelismo, está amando as pessoas, está enfrentando a injustiça, está enfrentando a pobreza. Uma criança daquela fica doente, você tem uma família que não tem acesso, e você é um missionário, você é uma pregadora, você é um enviado, você é uma presença testemunhal do reino, e você impõe a mão, aquela criança é curada, aí a família toda fica abismada, o reino cresce, entende? É gerada a matéria-prima da salvação, que é a fé. É isso aí. O problema é quando isso se torna uma espécie de instrumento de poder. Manipulação. E tal, né? Quer dizer... E às vezes até por isso que é criticado. Né? Mas é aquele negócio, não é porque o nenê fez cocô que você vai jogar o nenê inteiro fora. Você joga exatamente. Faz parte. Porque no final, qual que é a grande razão disso? É a proclamação do reino. É a sinalização do reino. Sim. Muito bom. Muito Pastor, bom. obrigado, viu? Tinha outras pautas aqui, mas eu vou deixar por uma segunda vinda. A segunda vinda do pastor Kenner. A gente falar de avivamento e só pro profetismo, outras coisas. Tem que ter parte 2. Quando tiver livro novo lançado, eu também não citei outros livros aqui pra gente falar mais pra frente, mas, pastor, que gostoso foi essa conversa, cara. Tipo, eu tô alimentado aqui, tô sem fome, porque de tanto alimento aqui espiritual. Muito obrigado por você ter vindo. Bom mesmo. Eu tô saindo daqui cheia de curiosidade. Na verdade, agora eu quero, várias coisas que eu tô pensando assim. Eu preciso pesquisar melhor isso aqui. Quero, então, muito bom mesmo. E que todo mundo que tá aqui sai encorajado também a estudar mais. A gente vai continuar essa trilha aí dos pentecostais inteligentes. Foi um prazer, foi uma alegria estar com vocês aqui. Demais, espero que essa conversa ajude na reflexão teológica, ajude na caminhada de fé. Estou à disposição sempre. Foi um prazer. Sim, e que essa parceria só cresça. E a gente pede, por último, sempre, nossos convidados, de declarar alguma coisa. Essa câmera é sua. Orar, declarar o que estiver sentindo, às vezes algo que não foi falado, algo que durante a conversa o Espírito Santo tocou. Esse espaço é de você agora, fica à vontade. O meu desejo, a minha oração é que você, jovem, que nos acompanha, tenha uma experiência tão profunda com o Espírito a ponto de entender o lugar e o empoderamento dessa experiência, para que você seja uma presença testemunhal no mundo. Que você tenha coragem de se aprofundar nisso que nós chamamos de teologia carismática pentecostal, não como um objeto das suas curiosidades intelectuais, mas sim um caminho louvável para que você conheça mais da experiência de Deus e essa experiência de Deus te transforme numa expressão testemunhal da glória de um Deus que tem poder e pode transformar esse mundo através da sua igreja. Então, que Deus te abençoe, te capacite, te ajude para que você seja ainda mais relevante por onde você passar. Glória a Deus. Amém. Uau, muito bom. E se você tá aqui até agora nesse podcast, é porque você tem fome de Deus. Exatamente. E eu não posso deixar de falar pra galera que a Dunamis Conference tá chegando. Nossa, gente, é sério. Cara, se você maior e não melhor conferência da esse história. negócio, Exato. você vai se arrepender. Exatamente. Então, se inscreva na Dunamis Conference, já mais da metade das inscrições. Não sei também quando você tá vendo isso aqui, às vezes já deve ter até acabado. Mas corre, tá aparecendo na tua tela aí o QR Code pra você se inscrever. Só vem, gente. Vai ser muito Bem, especial. Cara, o line-up tá incrível. Não é só uma experiência, mas é um êxtase. Que é aquilo que a gente vai receber do muito Espírito, em nome de mas vai Jesus. gerar fruto pra sociedade, pro Brasil, pro mundo. Então, se inscreva aí na Dunamis Conference e desperte. É isso. Pastor, Desperta mais uma vez. tu que dormes. Obrigado mais uma Prazer. vez. Muito Foi uma obrigada, alegria. Galera, pastor. vai atrás de seguir o Pastor Kenner, de adquirir os livros dele, todos esses que a gente falou, Os Anjos Caíram do Céu, Autoridade Bíblica. Procure lá o YouTube da Igreja Betânia, o Isso. Instagram Pode da Igreja fazer o Betânia. jabá, pastor. Isso.
Nós temos todos os sermões. Nós estamos numa série agora lá em Betânia sobre Gálatas. Legal. Terminamos o Sermão do Monte. Estamos numa série de Gálatas. Tá tudo disponível no nosso Spotify. Ele tá lá no YouTube. Só Muito procurar material Betânia. bom pentecostal pra se alimentar. Glória Prazer. a Deus. É isso aí, pessoal. Fica aqui mais um Dunamis Hangout. Valeu, Deus abençoe gente. vocês. Deus Até semana que abençoe. vem.